Estrela compra um picolé para Azul e se refresca. A menina admite que escutou a conversa com Sérgio. Estrela explica que precisa apoiar os habitantes da cidade. Mas ela percebe que Azul não está muito animada e teme que ela desista de formar uma família com o pai. Para a felicidade da filha, Estrela garante que vai aceitar a proposta de Sérgio, escondendo sua profunda tristeza. Valentim acredita que vai conseguir consumar o casamento. Ele tira a camisa e se perfuma, enquanto Perla finge dormir. Valentim vai para a cama, beija a bochecha dela e, como ela não acorda, continua beijando-a. Achando que a esposa está em um sono profundo, ele decide dormir. Perla abre os olhos, angustiada por não saber como explicar que não está pronta para Oba-Oba. No dia seguinte, Gabriel liga para um amigo dizendo que deseja ver o veleiro. Brisa o vê e conta que refletiu após descobrir que Antônia e Nicolas voltaram. Ela confessa que o pescador tem um espaço em seu coração e revela que quer voltar com ele. Mercedes coloca café para Valentim e comenta que a situação segue complicada, lamentando que ninguém mais está comprando peixe. Valentim explica que os colegas só têm dinheiro para comer. Perla comenta que já não há trabalho para os pescadores artesanais e que muitas famílias estão se mudando. De repente, chega alguém. Valentim comenta malicioso que Perla dormiu cedo na noite anterior. Ela explica que estava muito cansada, mas ele avisa em tom de brincadeira que não vai voltar a deixá-la dormir. Perla fica nervosa. Mercedes abre a porta para Fabian, que revela que Estrela não o atende. Mercedes avisa que a filha saiu e ele diz que precisa descobrir o paradeiro dela. Sérgio percebe que Estrela está chegando e pede para João José ligar para ele em 10 minutos. Ele recebe a pescadora e mente, dizendo que Lorenzo não quer fechar a pesqueira. Estrela avisa que vai dar uma oportunidade para ele e afirma que eles vão enfrentar Lorenzo juntos. Gabriel informa a Brisa que vai se desconectar de tudo. Ela diz que quer ficar com ele após a viagem, mas Gabriel avisa que não vai planejar futuro. Porém, tudo é possível. Brisa diz achar que ele ainda pode se apaixonar por ela. Pascoal escuta tudo e acaba chorando. Sérgio fica feliz com a decisão de Estrela. Ela diz reconhecer os sacrifícios dele. Sérgio beija a mão dela, garantindo que ela não vai se arrepender. Os dois se beijam. Ele acredita que ela vai voltar a amá-lo. O telefone toca, é o plano em ação. Sérgio inventa que Lorenzo está na linha e simula uma discussão com o pai na frente de Estrela, com João José se passando por ele. Sérgio garante muito firme que a pesqueira vai fechar. Brisa vai para casa. Pascoal deduz que a jovem quer ficar com Gabriel e que apenas o usou para esquecê-lo. Estrela sugere que Sérgio não fique tão alterado, mas ele diz que não é fácil enfrentar o pai. Ela acredita que ele está agindo em prol dos pescadores. Sérgio promete priorizá-la. Estrela vê uma ligação de Fabian, mas não atende. Fabian deduz que ela vai aceitar a chantagem de Sérgio. Mercedes opina que a filha deve refazer sua família e critica Fabian, lembrando que ele não pensou 2 vezes antes de voltar com Érica. Fabian tenta se explicar de novo, mas Mercedes revela que viu os dois juntos. Brisa sugere que Pascoal não sinta ciúmes e diz que adora o romance secreto, mas ele revela que a viu com Gabriel no restaurante. Ela decide não mentir e confessa que ainda gosta de Gabriel, fazendo Pascoal chorar. Brisa admite que também gosta dele e que está dividida, comentando que sente borboletas no estômago com um romantismo de Pascoal, mas que sempre pensou que Gabriel era seu grande amor. Ela segue sem saber quem deve escolher. Fabian fala para Mercedes que Estrela não deve se sacrificar. Perla escuta e descobre que Sérgio vai desistir da pesqueira caso a irmã se case com ele. Mercedes decide não influenciar a filha, comentando que Estrela sabe o que faz e pede para Fabian vazar, sem esconder sua preocupação. Brisa tenta se explicar para Pascoal, dizendo que tem uma história com Gabriel e que sempre viu ele como um príncipe. Ela elogia Pascoal, dizendo que ele é doce, lindo, generoso, carinhoso. Mas ele acha que ela precisa de algo mais. Brisa admite que seus sentimentos mudaram após descobrir que Antônia está com Nicolas. Pascoal pensa em deixar o caminho livre, mas Brisa diz que não quer perdê-lo. Pascoal sentencia que ela terá que escolher apenas um, ou o príncipe ou o cachorro. Gabriel fala para Fabian que vai analisar alguns veleiros e percebe que o amigo está mal.
Fabian acha que o dia tá uma droga. Nesse momento, Estrela e Sérgio se aproximam. Fabian dá as costas para o casal. Sérgio pede para Estrela entrar em casa primeiro e comenta que ela tomou a melhor decisão. Sérgio finge fazer uma nova ligação, mas na verdade ele corre atrás de Fabian. Gabriel e Éder veem o veleiro. O garoto adora a embarcação. Gabriel conta que pretende alugar o barco e o filho deseja chamá-lo de Sete Mares. O pai aprova o nome. Éder admite que adoraria que a sereia também participasse da viagem e decide tirar uma foto do veleiro para enviar a Antônia. Sérgio vai ao sindicato e anuncia que tem uma excelente notícia. A pesqueira vai encerrar as operações no povoado. Ele percebe que o rival não ficou feliz. Sérgio diz que Fabian conseguiu o que queria, mas Fabian retruca que não planejava que a pesqueira fechasse às custas da felicidade de Estrela. Ele chama Sérgio de chantagista e os dois discutem. Sérgio volta a sugerir que Fabian aceite que perdeu, percebendo a insegurança do rival. Ele sugere que Fabian reúna os colegas e revele a todos que tudo vai voltar ao normal, comentando que também vai festejar. Mercedes pergunta se Estrela tem certeza do que vai fazer, e ela confirma. Azul comenta que seu pedido de aniversário se tornou realidade. Mercedes finge felicidade, mas Perla não consegue disfarçar. Perla acena negativamente, ouvindo Azul dizer que quer fazer uma lista com tudo o que vai fazer ao lado dos pais. Perla relembra também que a irmã não ama Sérgio. A pescadora defende que o ex mudou muito. Perla insiste que Sérgio não é e nunca será confiável. Ele chega e escuta. Perla enfrenta o cunhado, dizendo que ele soube jogar muito bem as suas cartas, mas ele não a engana. Ela exige que Sérgio não faça a Estrela sofrer. Mercedes se desculpa em nome da filha, admitindo que Perla tem um gênio forte. Sérgio releva a situação. Fabian reúne os pescadores e garante que a pesqueira vai fechar. Todos comemoram a vitória. Valentim acredita que vai conseguir viver da pesca artesanal, mas Gabriel pergunta o que motivou a repentina decisão de Sérgio. Fabian não revela o verdadeiro motivo, deixando o amigo curioso. Sérgio diz que vai viajar com a nova família. Estrela avisa que vai planejar tudo aos poucos. Azul manifesta o desejo de morar no povoado e Sérgio concorda de imediato. Estrela se opõe, relembrando que o ex-namorado trabalha na capital. Ele explica que pode comprar a casa que alugou. Azul insiste para a mãe aceitar a estadia no interior e Sérgio convida a nova família para jantar, pressionando Estrela. Brisa fala para Érica que a pesqueira vai fechar, mas revela que conseguirá um cargo em outra empresa do cunhado. Ela conta para a irmã que já abriu o jogo com Pascoal. Érica opina que Brisa deve dispensar o rapaz. A jovem admite que não sabe o que quer e diz achar que está enlouquecendo, confessando que não suporta a ideia de perder Gabriel para sempre. Érica garante que a irmã não gosta dos pretendentes da mesma forma, mas Brisa admite que quer ficar com os dois. Valentim chama Pascoal para festejar o fim da pesqueira, mas o rapaz admite que não se sente muito bem. Valentim percebe que o amigo não está com febre. Pascoal desabafa que Brisa ainda ama Gabriel e avisa que vai deixar o caminho livre para ela. Érica alerta que Brisa não pode brincar com os pretendentes, mas a caçula reitera que os assuntos de amor são complicados. Érica lembra que Gabriel ainda gosta de Marina e que Brisa pode sofrer. A jovem explica que não quer abrir mão de seu grande amor. Érica sugere que a irmã tenha certeza de que ainda pode conquistar o pescador, avisando que ela não pode se jogar em uma piscina sem água. Brisa planeja seduzir Gabriel. Fabian fala para Gonçalo que se sente muito impotente. Gonçalo aconselha o filho a respeitar a decisão de Estrela, mas Fabian não consegue ficar calmo. Gonçalo decide se trocar para celebrar com os pescadores. Fabian recebe Estrela em sua casa. Ele conta que já soube que ela aceitou a proposta de Sérgio e insinua que ela tomou a pior das decisões, achando que a amada será muito infeliz. Estrela revela que também aceitou o pedido para satisfazer Azul, argumentando que os pais fazem de tudo pelos filhos, comentando que vai tentar viver em paz. Fabian insiste que a própria Estrela sabe que está errando e afirma que ela não ama Sérgio. Estrela rebate, relembrando que ele também não gosta de Érica e mesmo assim está com ela. Fabian admite que os dois erraram, mas que eles ainda podem ser felizes, até porque ela ainda o ama. Estrela pede para Fabian esquecê-la e o deixa sozinho. Fabian acaba chorando.
Antônia vai ao encontro de Adriana e comenta que não tem muito tempo, admitindo que não falou para Nicolas que estaria ali. Ela pergunta se seu filho sobreviveu. Adriana avisa que só vai tirar as dúvidas da irmã caso ela se sacrifique. Adriana admite que é capaz de tudo para recuperar o filho. Adriana pega um documento e avisa que Antônia deve assinar a procuração, admitindo que Paloma nunca mudou o testamento mesmo pensando que a filha havia morrido, e revelando que herdou a fortuna da falecida. A advogada exige que Antônia renuncie a todos os bens materiais e que, após o documento ser assinado, a irmã não poderá mais reclamar os seus direitos sobre a herança. Fabian vai ao quarto de Yasmin e sugere que ela não estude o dia inteiro. A filha avisa que terá provas difíceis, mas Fabian reitera que ela tem que descansar a mente. Yasmin comenta que o pai sempre se preocupa com os outros e relembra que pediu para ele usar o dinheiro que destinava a ela com os pescadores. Ela garante que vai conseguir passar em uma universidade pública. Ele conta que a pesqueira vai fechar e que vai recuperar o dinheiro que destinava a ela. Ele promete que vai estudar com ela para que ela passe na faculdade pública. Adriana exige que Antônia assine o documento de uma vez. Antônia comenta que não liga para dinheiro, mas exige que a irmã apresente provas de que Nico está vivo. A advogada decide não falar nada e avisa que Antônia já perdeu sua última chance, insinuando que ela nunca vai encontrar o filho sem sua ajuda. Antônia reitera que não pode confiar na irmã, porque ela é uma mentirosa de carteirinha. A bruxa jura que está falando a verdade, insinua que pode sumir com o sobrinho e coloca a caneta na mesa de novo. Fabian acha que Yasmin está preparada para o vestibular e a convence a descansar. Ela pergunta a razão dele estar triste. Fabian conta que Estrela vai se casar com Sérgio para que a família dele abra mão da pesqueira e confessa que sua alma está doendo. Yasmin sugere que o pai esqueça Estrela e que fique com Érica. Fabian diz que pode ser feliz sem uma mulher, porque a filha lhe basta. Ela avisa que está prestes a começar sua vida independente, então ele vai ficar sozinho. Fabian acha que não quer usar Érica, mas Yasmin acha que ele pode se apaixonar de verdade por ela. Os dois se abraçam. Antônia assina a procuração e pergunta pelo filho. Adriana sugere que ela não tenha pressa e avisa que não quer voltar a ver a irmã em seu caminho. Adriana exige que Antônia fuja com o filho, sem Nicolas. A sereia argumenta que o marido tem o direito de saber a verdade. Adriana decreta que Nicolas nunca pode saber da paternidade e exige que Antônia deixe o empresário para sempre. Antônia reitera que não pode abrir mão do marido. Adriana esclarece que Antônia só vai descobrir a verdade após cumprir a segunda parte do trato e a deixa falando sozinha. Gabriel ergue um brinde com os pescadores pelo fim da pesqueira. Valentim relembra que Fabian se arriscou por todos e Gonçalo não esconde o orgulho que sente do filho. Fabian reitera que sempre vai apoiar os colegas. Em meio à comemoração, eles comentam que Nemésio está arrasado. Brisa aparece e vê Gabriel. Ele alucina e vê Marina no lugar dela. O pescador passa por Brisa sem dizer nada, mas ela o segue. Percebendo que ele está pensando na sereia, Brisa o confronta. Gabriel admite que não consegue esquecer Marina. Brisa confessa que não superou Gabriel e que é difícil esquecer um grande amor. Ele diz que não entende o próprio coração. A jovem argumenta que ele precisa virar a página e insinua que eles podem recomeçar, mas Gabriel admite que ainda tem esperança com a ex. Brisa sugere que ele precisa comprovar se a sereia lhe daria outra chance e decide tirar sua dúvida, se aproximando para beijá-lo. Pascoal aparece nesse momento e a chama, interrompendo o clima. Sérgio janta com a família. Azul diz que está no melhor momento de sua vida. Sérgio afirma ser um sortudo por ter Estrela e a filha, brindando com elas. De repente, João José chega, chamando pelo patrão. Estrela estranha. Sérgio pergunta o que ele quer. O vilão avisa que está trabalhando para Lorenzo e mente, dizendo que o empresário mandou avisar que não vai fechar a pesqueira. Pascoal avisa friamente que tem um recado para Brisa. Gabriel aproveita e sai. Brisa tenta se explicar, mas Pascoal a corta, dizendo saber que ela vai escolher Gabriel. Ele diz crer que Brisa nunca gostou dele. Ela nega. Pascoal afirma que não pode ficar com quem não o valoriza e termina o romance sigiloso, a dispensando. Sérgio grita que Lorenzo vai ter que falar tudo em sua cara. João José sugere que ele repense e os dois simulam uma briga acalorada.
O capanga ofende Estrela e Azul. Estrela fica indignada e Azul sente medo. Sérgio exige que João José respeite sua família, mas ele retruca que deve obediência apenas a Lorenzo, chamando Estrela de aproveitadora. Sérgio mete um murro no estômago dele e diz que Lorenzo não é páreo para ele, mas João José avisa que a pesqueira pode funcionar sem Sérgio e se autodeclara o novo gerente da empresa, assegurando que o negócio vai seguir dominando o povoado. Sérgio finge tristeza e olha para Estrela com tristeza. Brisa exige que Pascoal não a dispense, comentando que ele a faz feliz. Pascoal chora e pergunta se ela estaria disposta a assumir a relação, porque quer caminhar de mãos dadas e apresentá-la para Dolores, pois deseja um romance normal. Brisa admite que está confusa e indecisa. Sérgio segue exaltado com a encenação. Estrela avisa que vai embora com Azul. Ele se desculpa pela cena e ela volta a dizer que ele conta com o apoio dela. Assim que elas saem, Sérgio segura a camisa de João José e os dois sorriem, desfrutando o sucesso do plano. Sérgio abraça o parceiro, comentando que eles são atores incríveis. João José acha que Estrela acreditou em tudinho. Sérgio chama Estrela de burra e revela seu desejo de continuar mandando na pesqueira, na surdina. Ele explica o seu novo plano para João José e garante que não vai perder nada do que investiu. No dia seguinte, Brisa segue achando que a pesqueira vai fechar e pensa em sua rescisão. Pascoal sai do quarto e a trata com frieza. Ele acha a jovem muito bonita, mas não diz nada. Brisa também pensa em voz alta, ressaltando que se vestiu para ele. Ela conta que Sérgio vai empregá-la em outra empresa e comenta que os pescadores já podem ficar felizes. Brisa acha que Pascoal não está sofrendo e se sente mal. Ele disfarça sua tristeza. Sérgio fala para Estrela que ligou para Lorenzo e mente que discutiu feio com o pai. Ele mostra o comunicado de imprensa falso que enviou e garante que vai convencer Lorenzo a fechar a pesqueira. Estrela sente orgulho do noivo. Sérgio reitera que não se importa em perder tudo, porque precisa apenas de Estrela e Azul para ser feliz. Ele ressalta que o jantar terminou mal e Estrela sugere que ele coma na casa dela com a família. Sérgio aceita o convite e a beija. Brisa anuncia que quer viajar com Gabriel e Éder, prometendo ser uma excelente companhia e uma ótima cuidadora do menino. Ela mente que adora o mar. Gabriel avisa que a viagem é de família. Brisa insiste que é muito legal, muito divertida, mas Gabriel diz não. Oliver liga para Yasmin. Perto dali, algumas crianças trabalham. Oliver, que pensa em um negócio de turismo, vê as crianças oferecendo sobremesa. Ele negocia com os pequenos, que dizem desejar comprar um presente para a mãe deles. Oliver decide comprar a sobremesa e paga. As crianças comentam que o pai perdeu o trabalho por culpa da pesqueira e seguem com a venda. Valentim visita Pascoal. O rapaz tenta fingir que não está muito triste, mas começa a chorar e desaba nos braços do amigo. Pascoal diz que está destroçado. Valentim sugere que ele coloque a tristeza para fora. Pascoal segue inconsolável. Antônia aborda Nicolas e avisa que eles precisam conversar, porque a relação foi rápido demais e que ela se precipitou. Reatar foi um erro. Nicolas acha que ela ainda gosta de Gabriel. Antônia explica que precisa ficar sozinha para se reencontrar. Sérgio chega na casa de Mercedes. Valentim oferece bebida, mas ele recusa. Azul decide ir ao restaurante pegar um bolo para a sobremesa. Brisa relembra que Sérgio lhe prometeu outro emprego e ele confirma que vai ajudá-la. Mercedes os observa. Brisa comenta que a irmã ganhou na loteria com um empresário. Mercedes avisa que não tem nada contra Sérgio e diz que fechar a pesqueira foi um grande gesto, propondo um brinde a Sérgio. Perla aparece e explode, xingando Sérgio e causando um climão. Nicolas fica triste com a decisão de Antônia. Ela insiste que precisa encontrar o filho. Nicolas diz que não a entende. Antônia decide falar a verdade. Ela revela que Adriana sabe onde Nico está e admite que foi ameaçada pela irmã. Nicolas fica feliz ao descobrir que o filho está vivo e promete que eles vão agir juntos e que ninguém vai separá-los. Ele a beija. Adriana aparece, flagra o casal e avisa que eles nunca vão descobrir o que aconteceu com a criança. Perla acha que todo mundo se esqueceu do que Sérgio fez e lembra que o vilão chantageou Estrela. Brisa morre de vergonha da irmã.
Estrela e Mercedes tentam encerrar a discussão, mas Sérgio se defende, dizendo que não é uma má pessoa e que não obrigou Estrela a nada. Perla insinua que a irmã está se sacrificando por todos, porque ela não o ama. Estrela retruca que sabe o que faz e Mercedes concorda. Perla comenta que Sérgio dá nojo e avisa que não pode deixar de ser direta. Estrela manda a irmã calar a boca, mas Perla reitera que ela ama Fabian e sugere que Estrela aceite os próprios sentimentos. Todos ficam passados. Enquanto isso, Nicolas acha que Adriana está inventando lorotas para separá-lo de Antônia, mas a bruxa garante que dessa vez não mentiu. Ela insinua que Nicolas tem muito a perder caso a verdade venha à tona, e relembra que Antônia estava apaixonada por Gabriel. A irmã não sente nada pelo marido, e é bom que ela volte a ser Marina. Furioso, Nicolas expulsa a Adriana de sua casa. Ela jura vingança e profetiza que o casal jamais será feliz. Antônia tenta pedir para a irmã ficar, mas Nicolas garante que a cunhada está blefando. Adriana insinua que o casal sempre vai ficar com essa dúvida e que Antônia está trocando o filho por um traidor. Antônia fica chocada. De volta à casa de Mercedes, Perla desafia Estrela a negar que ama Fabian. Estrela fica muda. Mercedes avisa que já basta. Sérgio tenta ir embora, mas Estrela o impede. Perla avisa que não vai engolir a chantagem. Estrela exige que a irmã não se meta em suas decisões e diz que Sérgio merece respeito. Azul volta com o bolo e Perla avisa que não vai comer com eles, saindo acompanhada de Valentim. Azul percebe o climão, mas todos disfarçam. A sós, Perla diz a Valentim que Estrela merece ser feliz. Valentim acha que ela não pode fazer nada e Perla se sente impotente. Valentim tenta consolá-la e demonstra desejo de transar mais uma vez. Perla sente medo, voltando a pensar em Tubarão. Ela revive o abuso, rejeitando as carícias do marido. Valentim não entende nada e Perla inventa que não está de bom humor. Estrela se desculpa com Sérgio pela confusão. Ele diz que entende Perla. Estrela garante que a nova família deles vai funcionar. Estrela sugere que o noivo não seja apressado em querer voltar a morar com Azul, como ele está sugerindo, mas Sérgio relembra que sua casa não fica longe do povoado e pede para ela tomar uma decisão. Gabriel lava o veleiro e diz que deseja colocar a embarcação no mar, admitindo que quer convidar Brisa para um passeio. Éder não se importa e acha que não tem nada contra a jovem, reconhecendo que Brisa sempre esteve ao lado do pai enquanto Marina se mandou por vontade própria. O garoto pergunta se Gabriel vai voltar com Brisa. Gabriel diz que está indeciso e que terá trabalho para iniciar outra relação. Éder percebe que o pai ainda ama Marina e Gabriel expõe seus sentimentos. Érica visita Yasmin e comenta que a jovem mudou para melhor, dizendo estar orgulhosa dela. Yasmin relembra que a amiga sempre esteve ao seu lado e que nunca a deixou sozinha. Fabian se aproxima. Érica percebe a presença dele e, de propósito, diz que vê Yasmin como uma filha. Fabian escuta e Érica promete apoiar a enteada incondicionalmente. Fabian adora a cena. Érica diz que precisa ir e se despede, e ele decide acompanhá-la até a porta. Yasmin olha para as fotos que estão em seu colar. Fabian admite que também sente saudades de Laura, comentando que a falecida mora em seu coração. Yasmin pede para ir ao alto mar para se lembrar da mãe, já que as cinzas dela estão no local. Estrela conta para Mercedes que Sérgio planeja morar com ela e admite que a casa é legal. Mercedes percebe que Perla não está totalmente errada. Estrela confessa para a mãe que não sente nada por Sérgio. Seu coração rejeita o vilão e admite para si mesma que não superou Fabian. Mercedes sugere que a filha não se atormente, mas vai apoiá-la em todas suas decisões. Brisa sai do quarto com a mala. Pascoal acha que ela quer correr para os braços de Gabriel. Brisa deseja dar mais beijos no rapaz, então ele se vira. Ela vai para frente de Pascoal e quase o beija, mas alguém chega. Brisa abre a porta e Gabriel pede para entrar, a deixando surpresa. Ele a convida para um passeio de veleiro e avisa que Azul também está convidada. Brisa acha uma grande ideia. Gabriel vê a mala e ela explica que vai morar no hotel. Ele se oferece para carregar a bagagem. Pascoal morre de ciúmes. Brisa dá adeus para ele. Sozinho, Pascoal se ajoelha e pede um sinal para Deus.
Fabian navega com Yasmin e conversa com ela sobre a saudade de Laura. Yasmin admite que, graças à Mãe do Céu, não guarda mais nenhum ressentimento e afirma estar cheia de amor. Fabian entrega flores para a filha e sugere que ela siga se declarando. Yasmin se levanta e os dois jogam as flores no mar para homenagear Laura. Nicolas percebe que Antônia segue nervosa e sugere que ela não deixe se manipular por Adriana. Ele mostra uma pulseira, contando que comprou o item antes do furacão, mas nunca conseguiu entregá-lo. Nicolas pede que Antônia tire a outra pulseira que está usando, a de Éder, afirmando que o garoto não é nada dela. Antônia fica com muita raiva, gritando que vê Éder como um filho. De repente, ela começa a alucinar com um bebê chorando, o que preocupa Nicolas. A sereia relembra o furacão. Ela recorda que tentou proteger o filho e o colocou em uma gaveta enquanto a tempestade destruía tudo. Ela se lembra de como Gabriel encontrou Éder e começa a deduzir a verdade. Com certeza absoluta, Antônia garante que Éder é seu filho. Nicolas fica assustado. Antônia reitera que abraçou o bebê e fez de tudo para salvá-lo, lembrando que Nico chorava sem parar. Antônia e Nicolas seguem emocionados com a descoberta. Enquanto isso, Éder segue com os preparativos para a viagem, revisando tudo com cuidado. Gabriel explica qual será a rota e o garoto comenta que deseja levar Azul para a ilha, pensando em contar algumas histórias de terror para a amiga. Gabriel acha que a menina se assustaria. Éder lamenta profundamente por Antônia não acompanhá-lo na viagem e decide avisá-la que vai dar um passeio no veleiro. Éder liga para Antônia. Ao lado dela, Nicolas relembra que o exame de DNA deu negativo, mas Antônia garante que as suas lembranças não a enganam. Ela corre para atender o telefone. Éder conta animado que vai passear de veleiro. Nicolas também sente ternura pelo filho. Éder confessa que adoraria passear com ela e se declara, dizendo o quanto gosta dela. Antônia não consegue falar nada e chora com um nó na garganta. Ela sussurra para o marido que a ligação também foi um sinal. Nicolas sugere que a esposa não se iluda, mas Antônia afirma que o destino a levou até o filho e diz que deseja ir ao laboratório novamente. Ela planeja contar o que lembrou para Gabriel, mas Nicolas não permite, alertando que o assunto é complicado. No dia seguinte, Gabriel comenta com Fabian que a pesca aumentou, tentando animar o amigo. Fabian decide contar a verdade e revela que Sérgio está chantageando a Estrela. Gabriel também se preocupa com a pescadora. Fabian, decidido, avisa que precisa fazer algo e promete lutar pela amada. Sérgio diz para a Estrela que eles podem fazer modificações na casa. Ela comenta que a casa é grande demais. Sérgio garante que vai dar o melhor para a nova família. Ele insiste que a ideia o emociona e tenta convencê-la, pedindo para ela ser sincera. Percebendo que ela está dando para trás, Sérgio perde a paciência e sugere que a Estrela não lhe faça perder tempo. Nesse momento, ela ignora uma ligação de Fabian. Sérgio exige que ela se afaste de Fabian e apela, dizendo que Estrela vai decepcionar Azul. Azul aparece na sala e percebe o clima tenso, perguntando se os pais estavam brigando. Sérgio nega. Azul encontra sua mochila e avisa que vai para o passeio. Estrela explode com Sérgio. Ela exige que ele não a pressione e avisa que não vai se mudar, terminando o noivado ali mesmo. Sérgio exige que ela reconsidere e ameaça se vingar caso ela desista do casamento. Imediatamente, ele liga para João José e retoma o projeto de desaparecer com o povoado. Na rua, Sérgio encontra Fabian e reitera que Estrela é dele. Fabian rebate, insinuando que o rival não é homem e que ele faria a Estrela infeliz. Fabian esfrega na cara do vilão que é o grande amor da vida de Estrela. O vilão empurra o rival e começa a tirá-lo do sério, gritando que é alguém na vida diferente dele. Os dois voltam a trocar empurrões e Fabian acaba acertando um murro em Sérgio. Sérgio ameaça denunciar o rival. Nicolas e Antônia vão ao laboratório. Ela confronta a atendente, garantindo que fez um teste de DNA ali e que aconteceu alguma coisa que o resultado saiu negativo.
A mulher defende a lisura do laboratório. Nicholas sugere que pode ter havido uma margem de erro. A atendente avisa que o exame tinha que ser refeito. Gabriel paga a Terezinha. Brisa surge toda arrumada. Gabriel sugere que ela não tente seduzi-lo em alto mar. Pascoal passa pelo local e tenta ignorar o casal. O pescador chama o rapaz e informa que vai zarpar. Brisa tenta falar com Pascoal, mas ele a ignora e pega um refri, comentando o que estão esperando. Frio, Pascoal diz para Brisa que decidiu ser padre. Antônia percebe que a atendente ficou nervosa e deduz que alguma coisa aconteceu. Outra funcionária assume o caso, mas Antônia confronta a primeira secretária, exigindo que ela revele o que sabe. Antônia implora pela compaixão da Mona e conta sua história de vida. Nicholas pressiona e ameaça denunciar a funcionária e fechar aquela espelunca. A mulher fica nervosa e decide confessar. Ela confirma que o exame foi modificado e que aceitou o suborno. Fabian entra em casa e vê Érica, que avisa que estava com Yasmin. Ela acha que sua presença o incomoda, mas ele nega. Érica comenta que a jovem adorou o momento no mar. Fabian diz crer que a rebelde mudou graças a ela e que a filha está mais centrada e contente, admitindo que Érica sempre foi um grande apoio. Érica diz que faria tudo por ele. Fabian tenta evitar o assunto, mas Érica implora por uma oportunidade, dizendo que quer ser esposa dele. Ela relembra que Estrela já seguiu com a vida dela e argumenta que eles formariam uma linda família. Brisa não aprova a decisão de Pascoal. Ele não revela que ainda a ama e diz que sentiu o chamado do Senhor. Brisa exige que ele esqueça a ideia, afirmando que a vocação dele é pescar. Pascoal não muda de ideia. Brisa pensa em expor seus sentimentos, mas o celular toca. Pascoal sugere que ela vá para os braços do príncipe encantado. Brisa o acaricia e sai. Érica continua manipulando Fabian. Ele avisa que não quer o mesmo que ela. Érica sugere que ele se abra à possibilidade, porque o satisfaz em todos os sentidos. Nicholas pergunta quem subornou a secretária. Ela diz que não sabe o nome da pessoa. Nicholas mostra a foto de Adriana, mas a mulher não a reconhece, revelando que aceitou o suborno de um homem. A secretária explica que estava passando por necessidade e por isso concordou com tudo, relembrando que o homem que a subornou estava obedecendo a uma advogada. Antônia e Nicholas comprovam que Adriana está por trás de tudo. A sereia pergunta qual era o resultado real e deseja saber se Éder é seu filho. A secretária sente medo de falar. Adriana comunica a Sérgio que não será fácil reativar a pesqueira, porque ele já perdeu muitos investidores. Sérgio exige que a advogada resolva o problema e que não vai voltar a ceder. João José insinua que Azul vai implorar para o pai mudar de ideia, mas o vilão reitera que não tá nem aí para Fedélia e que Lorenzo não tem que saber de nada. Estrela procura Fabiano no sindicato e o abraça. Ele pergunta o que houve. Estrela revela que terminou com Sérgio e admite que estava enganando a si mesma. A secretária tenta argumentar que não viu o resultado do exame, confessando que apenas pegou o dinheiro e saiu para que o homem falsificasse o teste. Antônia exige ter acesso ao resultado verdadeiro. Valentim esclarece que vai seguir sendo detalhista com Perla e promete que eles vão construir um futuro lindo juntos. No entanto, ele admite que algo o preocupa e sugere que eles se mudem. Perla acha que o marido não está à vontade na casa da mãe. Valentim explica que quer ter uma vida de casado em todos os sentidos, relembrando que eles ainda não transaram. Perla fica nervosa de novo. Antônia e Nicholas invadem a empresa. Adriana pergunta o motivo do escândalo. Antônia avisa que já sabe que a irmã alterou o DNA, mas a advogada se faz de sonsa. Nicholas exige que a jararaca não minta. Antônia pergunta diretamente a Adriana se é mãe de Éder. Adriana confessa que ela é sim. Antônia quase desmaia com a revelação. Perla diz para Valentim que não pode deixar Mercedes sozinha. Ele avisa que eles não precisam ir para longe, porque seu plano é a médio prazo. Antônia chama a Adriana de desalmada e chora pelo filho. Nicholas diz que a cunhada brincou com algo sério, mas ela rebate, achando que ele não vai conseguir tirar Éder de Gabriel. Fabian comenta que Estrela fez certo ao terminar com Sérgio, mas ela admite que a reação do ex a preocupou
embora tenha tirado um elefante das costas. Fabian garante que a amada não vai batalhar sozinha e que ela não tem a responsabilidade de salvar o mundo. Ela decide falar a verdade para a filha. Fabian concorda que a menina deve descobrir tudo. No veleiro, Brisa se sente exausta. Gabriel brinca, insinuando que ela sempre faz corpo mole no trabalho. Azul conta para Éder que adorou o passeio. Gabriel relembra ao filho que eles vão passar um mês no veleiro e o garoto responde que os piratas não se cansam. Gabriel comenta que Brisa estava avoada, mas ela o desmente. Estrela vai ao quarto da filha. Azul conta que o passeio foi perfeito e comenta que Brisa não enjoou. Ela quer repetir a dose com o pai. Estrela revela que não vai mais morar com Sérgio, deixando a filha decepcionada. Estrela pede perdão e admite que a filha não vai ter a família que sonhou, porque sua relação com o Sérgio não vai funcionar. Azul diz que não seria feliz sabendo que a mãe está triste. Estrela fica orgulhosa da filhota e Azul também se declara para a mãe. O celular toca, Estrela atende e é Sérgio, que pergunta se ela já repensou. Estrela diz que deseja falar tudo pessoalmente, mas Sérgio exige que ela fale de uma vez. Ela tenta adiar a conversa, mas ele avisa que há muito em jogo. Estrela então esclarece que não vai enganar a si mesma e confirma que o término é real. Sérgio desliga na cara dela. Antônia vai ao restaurante e reencontra Terezinha. Nicolas pergunta onde está Gabriel. Terezinha conta que o pescador e Éder foram navegar. Nesse momento, Nicolas recebe o resultado do exame em seu e-mail. Antônia confere e Nicolas confirma a esposa. Eles são os pais de Éder. Éder chega no restaurante com Gabriel e chama por Antônia. Ela corre para os braços do filho. Éder acha que ela está triste, mas Antônia avisa que essas lágrimas são de felicidade. Perla procura a psiquiatra e revela que se casou, mas não conseguiu ter relações com o marido porque sente muito temor do abuso. Perla diz que vê tubarão no lugar de Valentim, mas queria satisfazer o marido e implora por ajuda. Antônia não sabe por onde começar. Nicolas estende a mão para Éder, mas o garoto segue distante. Antônia diz para o filho que precisa falar a sós com Gabriel. O casal sugere que o garoto peça a sobremesa. Nicolas comenta que o assunto tem que ser tratado em um lugar particular. Antônia pede para o marido cuidar de Éder e sai com Gabriel. Gonçalo ajuda Mercedes a vender os peixes, a deixando encantada. Mercedes admite que sentiu falta do querido. Gonçalo esclarece que eles terão muito trabalho com o fim da pesqueira e se insinua para ela. Mercedes sugere que ele não seja abusado. Rosalba os observa de longe. Gonçalo atende outra cliente. Brisa se assusta ao receber Valentim em seu quarto. Ele conta que Pascoal enlouqueceu. Ela diz que não conseguem mudar a decisão do rapaz. Valentim explica que o amigo está agindo assim para esquecê-la e avisa que já sabe de tudo. Gabriel entra em casa com Antônia. Ela revela que Adriana alterou o resultado do exame e que ela é a mãe de Éder. Antônia mostra o resultado para ele e comenta que teve uma lembrança do dia do furacão. Gabriel diz que eles sempre tiveram razão e também fica emocionado. Ele acha que Éder vai ficar feliz e comenta que Antônia é a melhor mãe que o garoto poderia ter. Gabriel pergunta o que ela vai fazer com o filho. Antônia avisa que ainda não decidiu nada, prometendo agir com cuidado e que vai prezar pelo bem de Éder. Valentim encara Brisa e insinua que ela não se importa com Pascoal, acusando a cunhada de ter usado o pescador apenas como diversão. Brisa garante que se apaixonou por Pascoal, mas que seu grande amor é Gabriel. Ela conta que o rapaz é como um mascote. Valentim percebe que todos estavam certos sobre a lixosa e comenta que Brisa não pensa nos outros. Éder pergunta o que está havendo e exige que ninguém esconda nada. Antônia relembra que o menino sempre acreditou que o filho dela estava vivo. O pequeno deduz que encontraram a criança e Antônia confirma. Éder percebe que a sereia está muito feliz e diz que também está feliz por ela. Antônia conta que perdeu o filho no meio de um furacão e que escondeu o bebê na gaveta, explicando que foi Gabriel quem encontrou a verdade. Éder percebe que é filho de Antônia e pergunta se é isso mesmo. A sereia expõe todo o seu amor e confirma que é a mãe dele. Nicolas se aproxima e revela que é o pai biológico, comentando que também está muito emocionado.
O empresário avisa que não planeja se afastar do menino e agradece a Gabriel por tudo, expressando o desejo de reconstruir sua família. Antônia pergunta se Éder está feliz. Ele responde que adorou saber que é filho dela. Antônia pede um abraço e ele corre para os braços da mãe. Éder grita, feliz, que é filho de uma sereia. Gabriel segue comovido, observando tudo. Nicolas se une ao abraço. Gabriel fica deslocado e Antônia percebe o desconforto dele. Perla surge no quarto. Valentim chega, a acaricia e avisa que ela é o amor de sua vida. Perla permite o beijo no ombro dele. Valentim sussurra que sonha em ter relações com ela e beija o pescoço da morena. Imediatamente, Perla volta a pensar em Tubarão e revive toda a sua tragédia. Ela se afasta muito rápido. Valentim pergunta por que está sendo rejeitado, lembrando que eles acabaram de se casar. Ele diz achar que ela não o ama e que ela está arrependida do casamento. Perla nega que seja isso. Valentim exige a verdade, afirmando que ela é sua prioridade e teme estar fazendo algo errado. Perla segue calada, muito angustiada. Éder desenha quando Gabriel leva chocolates para ele. Éder comenta que está com um misto de emoções, mas admite que está feliz apenas por Antônia. O menino pergunta a Gabriel o que vai acontecer com a viagem. O pescador explica que eles terão que adiar o plano, porque Nicolas também quer conviver com o filho. O garoto teme que o separem de Gabriel. Antônia e Nicolas admiram a foto de Éder. O empresário insinua que o garoto deve passar a morar com a família biológica e decreta que é o único pai de Éder. Antônia defende Gabriel, relembrando que o pescador deu amor ao garoto. Nicolas argumenta que não se afastou do filho porque quis e insinua que Gabriel roubou a vida que seria dele. Nicolas avisa que planeja lutar por Éder na justiça, o que deixa Antônia nervosa. Valentim sugere que Perla não chore. Ela admite que o problema é com ela e confessa que não está correspondendo a ele. Ela lembra que ainda não quer se mudar e que está com muitos problemas. Valentim lembra carinhosamente que eles se casaram por amor e promete resolver todos os problemas. Perla pede um tempo. Valentim promete não pressioná-la e diz que deseja ser um marido melhor. Perla fica emocionada e o abraça. No dia seguinte, Antônia volta à casa de Gabriel e pergunta por Éder. O pescador revela que o filho dormiu bem, mas que ele está emocionado e temendo pelo futuro ao mesmo tempo. Gabriel desabafa que não quer se separar de Éder. Ele lamenta, insinuando que tudo seria diferente caso o exame não tivesse sido falsificado. Éder observa os adultos conversando. Antônia corre até o filho de novo e avisa que eles vão sair com Nicolas. Éder não gosta disso. Perla fala para a psicóloga que não conseguiu transar novamente e admite que sente medo de falar a verdade. A moça pergunta o que ela teme. Perla explica que não quer que o marido pense mal dela. A coitada diz se sentir manchada e que não conseguiu evitar o abuso, temendo que Valentim a veja com outros olhos caso descubra o que houve. A psicóloga relembra que ela não é culpada de nada e que Valentim a ama, sugerindo que ela revele a verdade. Perla teme que seu casamento acabe, mas a psicóloga garante que Valentim é compreensivo. Mesmo assim, Perla decide ficar calada, porque ainda falta muita novela pela frente. Nicolas diz que pediu batata frita para Éder e sugere que o filho coma. Ele conta que também conhece histórias de pirata e presenteia o menino com um livro. Éder olha para o presente, indiferente. Nicolas tenta se conectar, mas Antônia percebe que a tentativa não está dando certo. Ela comenta que o marido adora jogar futebol e Nicolas convida o filho para um programa de pai e filho. O garoto responde que ama apenas Gabriel e que seu único pai é Gabriel. Brisa descobre que Antônia é mãe de Éder. Gabriel diz achar que vai ter que deixar o filho ir embora. Brisa explica que Gabriel tem direitos sobre Éder e sugere que ele também entre na justiça, pois criou o garoto. Gabriel admite que Brisa sempre o apoia e que a valoriza agora. Ela reitera que voltaria a se sacrificar por ele e promete que não vai deixá-lo sozinho, o beijando. Éder fica a sós com Marina e boicota a comida de Nicolas, colocando muita pimenta sem que a mãe perceba. Nicolas volta. Éder finge que está gostando da comida e sugere que Nicolas também coma, perguntando se o pai biológico gosta de ceviche. O empresário diz que sim e prova o prato. E imediatamente ele sente o sabor da pimenta e começa a tossir. Éder gargalha e Antônia repreende o fedelho.
Éder grita que não quer estar com Nicolas, mas o empresário, recuperando o fôlego, avisa que não vai desistir dele. Éder decreta que ninguém vai separá-lo de Gabriel e sai correndo. Brisa admite que Gabriel não é o amor de sua vida. Ele deseja que ela encontre quem a mereça. Brisa diz saber quem deve procurar e avisa que tem algo urgente para fazer, comentando misteriosamente que Deus não pode roubar seu cachorro. Nicolas aborda Éder, mas o garoto pede para ficar sozinho. O empresário implora por uma oportunidade, mas Éder reitera que quer formar uma família com Antônia e Gabriel. Nicolas comenta que o filho é muito mal educado e altera a voz, assustando o garoto. Éder fala para Antônia que quer ir embora. Brisa encontra Pascoal e avisa que tem 2 notícias. Ela o deixa nervoso. Brisa decide iniciar pela má notícia. Ela conta que beijou Gabriel. Pascoal morre de tristeza e comenta que já sabia que ela amava o pescador. Ele tenta sair, mas Brisa não permite, revelando que comprovou que não ama Gabriel e que quer ser feliz com Pascoal porque ele é o seu grande amor. Ela o beija. Pascoal avisa que eles não podem mais estar juntos porque ele não vai deixar de ser sacerdote. Brisa quase tem um troço. Éder se tranca em seu quarto. Antônia pergunta o motivo de Éder detestar Nicolas, comentando que o marido não é uma má pessoa. Éder reitera que vai seguir sendo um Arenas e relembra que já sofreu longe de Gabriel. Antônia garante que não pretende tirar o filho do povoado e relembra que sempre apoiou os dois, reiterando que jamais vai fazer o filho sofrer e que ele é o motor de sua vida. O garoto para de chorar e diz confiar apenas nela, a chamando de mãe. Brisa implora para Pascoal não abandoná-la. Ele diz que finalmente encontrou sua vocação e que ela vai encontrar outra pessoa, comentando que o padre Tomás o espera. Pascoal deixa Brisa sozinha e ela entra em surto, gritando que ele precisa dela. Sérgio vai à casa de Mercedes e chama a Azul. Estrela avisa que eles precisam conversar. O empresário pergunta se ela já está arrependida, mas Estrela nega. Ele comenta que ela arruinou o sonho da família feliz. Azul reencontra o pai e diz que já sabe de tudo, admitindo que ainda quer vê-lo com frequência. Ele mente que a ama. Azul pede para Sérgio não deixar o povoado e ele promete não ir embora. Porfírio surpreende Fabian e revela que descobriu que Sérgio e ele tiveram uma nova briga, insinuando que o pescador pode ser denunciado por agressão. Porfírio avisa que Fabian não se comporta como um líder e toma a decisão de que ele não será mais o presidente do sindicato. Fabian insinua que o capitão é um vendido. Porfírio inventa que só quer proteger os pescadores e que Sérgio tem muito prestígio. Fabian revela que o rival o provocou e diz que apenas se defendeu, mas Porfírio avisa que a briga teve testemunhas e que tem informações oficiais, sugerindo que Fabian revise as regras. O pescador teme que Porfírio coloque um vendido como o novo presidente e percebe que o capitão vai apoiar a pesqueira. Porfírio comenta que Fabian vai voltar a ser apenas um pescador comum. Brisa recebe uma visita. É João José, que se desculpa por tê-la ignorado. Ela avisa que não quer sair com ele. Ele conta que a pesqueira não vai fechar e diz que a estratégia mudou, perguntando se ela vai voltar a trabalhar lá. Brisa confirma, já sabendo que vai ser apedrejada. João José sugere que ela não ligue para ninguém e comenta que a relação com o sindicato vai melhorar, porque Fabian perdeu a presidência. Logo, ela deve apoiar o próximo candidato. Estrela conta para Fabian que a pesqueira não vai fechar. Ele lamenta e revela que perdeu a presidência do sindicato, achando que Sérgio tinha tudo planejado. Fabian admite que voltou a bater no rival. Estrela acha que o novo presidente será apenas uma marionete. Fabian garante que eles vão enfrentar tudo juntos. Estrela diz que o ama e aceita voltar o namoro, e Fabian a beija, declarando que seu coração a pertence. Antônia insinua que Nicolas está muito descontrolado e avisa que Éder não vai engoli-lo da noite para o dia. Nicolas acha que o garoto nunca vai aceitá-lo e lamenta por não poder demonstrar seu amor. Antônia sugere que eles morem no povoado e ele aprova a ideia, desejando que a convivência amoleça o coração de Éder. No dia seguinte, Fabian confirma aos amigos que a pesqueira não vai fechar. Os pescadores se revoltam. Fabian esclarece que os tempos difíceis vão voltar e conta que foi chutado da presidência. Estrela chega e diz que todos devem se unir para apurar os próximos passos da empresa. Os pescadores entram em ação.
Nicolas aluga a casa que Sérgio havia alugado. Antônia sugere que o marido não pressione Éder e diz que quer falar com Gabriel. Nicolas promete não fazer nada indevido. Antônia vê o horário e avisa que vai à apresentação escolar de Éder. Nicolas reclama por não ter sido convidado. Antônia reitera que não será difícil conquistar o filho, mas Nicolas insinua que Gabriel dificulta tudo, dizendo que Éder quer o casal sereia e pescador junto. Sérgio apaga fotos de Estrela e Azul de seu celular. João José avisa que está tudo pronto. Sérgio inicia a coletiva e anuncia que a pesqueira vai reabrir, esclarecendo que já ajustou todos os processos internos e prometendo desenvolver novos projetos e gerar empregos. Os pescadores assistem com raiva. Fabian chama os amigos para pescar, enquanto o mar ainda tem peixe. De repente, eles escutam uma música alta e não entendem o motivo da algazarra. A população do povoado apoia Nemésio e o Bebum inicia sua campanha com um discurso inflamado, sendo ovacionado por todos. Porfírio e Brisa dão suporte ao candidato. Os pescadores se aproximam e Fabian pergunta que palhaçada é aquela. Nemésio conta que é o novo candidato à presidência do sindicato. Fabian rebate, lembrando que o amigo nunca se importou com os temas relevantes do sindicato e que ele vai ser manipulado por Porfírio e Sérgio. Estrela exige uma explicação de Brisa, mas a irmã garante que Nemésio é muito capaz. Enquanto Porfírio e o candidato seguem cantando, os pescadores deduzem que Sérgio está financiando aquela esbórnia. Fabian promete revanche. Perla também sente ranço de Brisa. Porfírio joga panfletos na rua. João José avisa a Sérgio que Lorenzo teve um infarto. O empresário reage friamente, achando que o pai não pode morrer antes de mudar o testamento, e pede para o capanga preparar o helicóptero. Na escola, Éder se apresenta. Gabriel o filma orgulhoso, enquanto Antônia assiste à apresentação. Todos aplaudem Éder e as crianças. Ao final, o menino abraça os pais. Antônia promete que vai assistir a todas as apresentações do filho. Gabriel tira uma foto familiar para registrar o momento. Valentim comenta com Pascoal que a situação vai voltar a ficar difícil. Fabian fala para Estrela que a pesca foi boa e ela comenta que todos se empenharam. O pescador diz que eles são invencíveis e reitera que quer fazer tudo ao lado da amada. Fabian ignora uma ligação de Érica, afirmando que quer viver com Estrela. Érica insiste de novo. Estrela corresponde ao amor de Fabian, mas pondera que eles precisam ser pacientes. O casal troca juras de amor. Em seguida, Fabian escuta o áudio de Érica e descobre que o assunto é urgente. Rosalba varre o chão. Na rua, Antônia e Gabriel seguem juntos. Ela admite que está muito feliz. Gabriel tenta reconquistá-la, mas ela relembra que está com Nicolas. Ele insiste que os dois podem formar uma família, mas Antônia avisa que vai morar no povoado com o marido. Gabriel admite que sente muita saudade e garante que pode fazê-la feliz. Nicolas aparece e avisa que também quer fazer parte daquele momento. Mercedes visita Gonçalo e avisa que não vai tomar muito o tempo dele. Ele relembra que ela é o seu grande amor. Mercedes admite que é complicada e que Gonçalo soube sim demonstrar seu sentimento. Ela confessa que foi teimosa e orgulhosa por medo de se apaixonar, mas revela que já aceitou o que sente. Mercedes se declara para o amado, emocionando Gonçalo. Ela diz que deseja passar o resto de sua vida com ele, o beijando e o abraçando. Nicolas não esconde o ciúme. Antônia esclarece que o marido não está interrompendo nada. Gabriel manda o rival não ser tão irônico. Éder reencontra o pai biológico, que o felicita pela apresentação e lhe entrega um presente. O garoto percebe que o pacote é caro e grande. Gabriel manda o filho agradecer. Nicolas manifesta o desejo de brincar com o filho, e Antônia sugere que Éder tente gostar do pai. Sérgio entra no quarto e Lorenzo acorda. Sérgio diz que o pai é forte e pede para que ele se recupere. Lorenzo diz sentir saudades da neta. Sérgio mente que vai morar com Estrela e que está muito feliz. Ele sugere que Lorenzo passe alguns dias no povoado. Lorenzo comenta que pretende deixar os negócios e que Sérgio vai cuidar de tudo, achando que o filho vai administrar bem os bens.
Lourenço diz que Sérgio o orgulha e expressa o desejo de passar os seus últimos momentos com a família. Sérgio avisa que vai preparar a papelada e promete ficar à altura do pai. Nicolas tenta brincar com Éder, mas o garoto diz que está cansado e pede para sair com Antônia. Gabriel e Nicolas começam a discutir. Nicolas afirma que seu amor com Antônia é maduro. Gabriel insinua que o rival lhe roubou Antônia e admite que a ama. Nicolas exige que Gabriel consiga uma vida própria, porque ele se sente usurpado. Gabriel avisa que também é pai de Éder. Nicolas o desmente, dizendo que Gabriel não é ninguém e que o menino vai morar com a verdadeira família. Antônia volta. Nicolas avisa que já está farto e que Gabriel não tem capacidade de dialogar porque é um ogro. Antônia e Nicolas voltam para casa. Ele comenta que tentou ser compreensivo, mas que não pode ficar de braços cruzados enquanto Gabriel rouba sua família. Nicolas avisa que não vai perder tudo duas vezes e que só há um caminho. Ele exige que Antônia tire Gabriel de sua vida. Ele revela o desejo de conseguir a guarda de Éder e ir embora do povoado. Antônia reitera que o garoto venera Gabriel. Nicolas argumenta que sempre procurou o filho e que não tem que suportar o rival agora, esclarecendo que às vezes precisa ser egoísta. Antônia avisa que Éder não vai gostar dele caso deixe de morar com Gabriel e promete tentar reconstruir a família. Diante disso, Nicolas começa a se acalmar. Fabian procura Érica e a encontra chorando. Ele pergunta o que aconteceu e ela revela que está grávida, mostrando o teste positivo. Érica avisa que não vai pedir nada e que pode criar a criança sozinha. Fabian fica muito assustado, mas garante que não vai deixá-la sozinha, afirmando que não é um covarde. Érica agradece e o abraça, comentando que sempre sonhou em ser mãe. Gonçalo sugere que eles saiam juntos, mas ela comenta que é uma senhora respeitável e que eles não terão nada enquanto o compromisso não for oficializado. Ele sugere que o casamento seja no dia seguinte, mas Mercedes pede calma, temendo ser alvo de fofocas. Ao abrir a porta, Mercedes vê Fabian, sente vergonha e sai correndo. Gonçalo diz ao filho que tem motivos para comemorar, mas Fabian conta que Érica está grávida. Gonçalo acha que um novo bravo está a caminho, e Fabian relembra que vai assumir o filho sim. Estrela liga para Fabian e confessa que não para de pensar no amado. Ele comenta que estava ocupado. Ela fala sobre o candidato que eles têm que arranjar para competir com Nemésio, mas percebe que o amado está bem frio. Fabian mente que nada aconteceu e desliga. Gonçalo sugere que o filho fale a verdade, mas Fabian decide esperar o médico confirmar a gravidez, admitindo que não quer perder Estrela. Os pescadores se reúnem no restaurante, comentando que a pesqueira quer afundar os rivais aos poucos. Estrela diz que um pescador artesanal tem que vencer as eleições. Perla e Valentim propõem Gabriel, mas ele não quer. Gabriel e Fabian anunciam que Estrela demonstrou força suficiente para ser a presidenta do sindicato. Ela hesita, temendo o machismo, mas Fabian garante que todos acreditam nela. Estrela aceita competir. Brisa descobre que a irmã será candidata e sai do restaurante. Fabian descobre que Érica já marcou a consulta. Nicolas vai ao encontro de Adriana e pergunta o que ela quer. Ela o questiona sobre a família feliz e percebe que ele está sendo deixado de lado. A piranha diz "eu avisei" e oferece um negócio. Ela conta que a empresa de Sérgio vai iniciar um grande projeto no povoado e que recomendou a construtora dele. Adriana explica que a pesca artesanal vai deixar de ser rentável e que o povoado deve sumir para a construção da processadora, esclarecendo que Nicolas pode ganhar muito dinheiro e recuperar o filho quando Gabriel perder tudo. Yasmin conta para Oliver, Gonçalo e Fabian que se saiu bem no vestibular. Fabian propõe um brinde pela filha e ela agradece o apoio. Valentim liga para Gabriel. Antônia procura Gabriel e conta que Nicolas quer pedir a guarda de Éder. Ela explica que faz o que pode para acalmar o marido e pede que Gabriel entenda que o empresário sente que está perdendo a família. Antônia exige que Gabriel colabore e impõe uma distância, pedindo para ele não voltar a dizer que a ama, porque ela não vai deixar Nicolas. Gabriel promete respeitá-la, mas pergunta se ela não o ama. Antônia responde que os sentimentos deles não são importantes e exige que ele preze pelo bem-estar de Éder. Nicolas liga para Sérgio e aceita um negócio, esclarecendo que quer negociar diretamente com ele.
Sérgio avisa que a advogada é de confiança e que precisa ficar uns dias na cidade por conta do pai. João José informa a Sérgio que os advogados chegaram e que tudo está em ordem, achando que o patrão terá o controle total das empresas. No consultório, o médico decide examinar Érica. Fabian fica nervoso. O médico comprova que Érica está grávida e felicita o casal. Ela não esconde a felicidade. No comício, Estrela discursa, anunciando que Ulisses lhe ensinou tudo e que os pescadores devem confiar uns nos outros para respeitarem a pesca artesanal, prometendo assim seguir os passos do pai. Estrela denuncia que Fabian foi injustiçado e que os ambiciosos querem destruir o povoado, porque Nemésio é o maior dos traidores. Todos protestam contra o bebum. Nemésio reúne poucos pescadores do outro lado e lê seu discurso com dificuldade, se atrapalhando. Estrela garante que a pesqueira vai prejudicar o ecossistema e a economia. Porfírio sente vergonha de Nemésio, que é um tonhão, mas Terezinha sente orgulho do amado quando o marido promete melhorar as condições dos trabalhadores. Estrela avisa que não vai oferecer promessas vazias e promete defender o trabalho de todos. Ela estranha a ausência de Fabian ali. Lorenzo assina os documentos diante de testemunhas. Sérgio conquista o controle total das empresas e também assina. Os presentes o aplaudem. Sérgio beija as mãos do pai e Lorenzo diz que o filho fez por merecer. Perla comenta com Estrela que também estão apoiando Nemésio, mas critica as promessas falsas dele. Estrela deseja que a população pense no bem-estar de todos, mas Perla insinua que os moradores são egoístas. Estrela reclama da ausência de Fabian e Perla comenta que ele estava parecendo muito estranho. A pescadora acha que houve um contratempo, mas nota que ele não mandou mensagem para avisar. Sérgio liga para Estrela, dizendo que já sabe da candidatura dela. Ele acha que ela está repetindo os mesmos erros, mas Estrela avisa que não vai permitir que um fantoche da pesqueira lidere o sindicato. Sérgio a acusa de querer envolver Azul de novo, mas ela nega. Ele afirma ter muito poder e exige que ela desista da candidatura. Fabian tenta conseguir votos para Estrela. Érica sente raiva, mas disfarça. Fabian avisa que vai comprar vitaminas, lembrando que a gravidez é de risco. Érica diz que só quer revelar a novidade após 3 meses. Fabian concorda. Ela chora para comovê-lo, dizendo estar contente e iludida, mas acha que ele não gostou da notícia. Fabian admite que nada disso é fácil. Érica o acusa de querer deixá-la sozinha. Fabian reitera que não vai sair do lado dela, mas deixa claro que eles não terão um romance, porque ele ama Estrela. Ele promete ser o melhor pai do mundo sem se casar com Érica. Ao telefone, Estrela exige que Sérgio não a ameace, porque ela não sente medo dele. Ela desliga na cara dele. Fabian encontra Estrela e ela corre para abraçá-lo, contando que Sérgio quis anular sua candidatura. Ela promete se sentir firme. Estrela percebe que Fabian está pálido. Ele diz que estava solucionando uns problemas e estimula a amada, dizendo achar que ela vai ganhar as eleições. Sérgio volta ao quarto de Lorenzo, que realiza mais exames. Lorenzo manifesta o desejo de receber alta, reclamando que detesta hospitais. O filho sugere paciência. Lorenzo decide que passará uma boa temporada no povoado para mimar Azul. Nesse momento, Sérgio lança um olhar estranho, que Lorenzo percebe. Sérgio comenta que o pai quase morreu sem cumprir sua palavra e avisa que agora tem o controle de tudo, portanto, tá cagando para a saúde dele. Lorenzo fica chocado. Sérgio continua, avisando que progrediu por méritos próprios e que o pai sempre o humilhou. Ele avisa que não precisa mais fingir e dispara que a família que Lorenzo almeja não existe porque Estrela o traiu. Lorenzo começa a passar mal. Sérgio revela que matou Beatriz e promete que também vai se livrar de Estrela, jurando destruir tudo o que ela ama. Lorenzo tenta pedir ajuda, mas Sérgio apenas debocha e decide não socorrê-lo. Lorenzo tenta se levantar para alcançar o filho, mas Sérgio sugere que ele vá para o inferno. Lorenzo cai duro no chão. Sérgio se despede para sempre, se declarando livre finalmente. Dissimulado, ele volta a atuar e grita por um médico. Enquanto isso, os pescadores começam a votar, se dividindo entre Nemésio e Estrela. Fabian segue fazendo campanha pela amada. A contagem encerra e Estrela é a campeã, sendo ovacionada.
Porfírio pega o celular para avisar ao patrão, enquanto Estrela agradece aos presentes. O médico avisa a Sérgio que não conseguiu fazer nada, porque o infarto foi fulminante. João José sugere que o patrão seja forte, mas logo diz para ele não fingir quando ficam a sós. Sérgio descobre que Estrela venceu as eleições e sente raiva, mas João José lembra que eles podem se livrar dela. Sérgio revela seu novo plano. Ele quer agora comprar muitos terrenos para que o povoado fique no passado. Fabian e Estrela brindam com os demais. Mercedes sente orgulho da filha. Azul avisa que a mãe é a melhor. Mercedes deseja preparar algo saboroso e convida Fabian para o jantar. Até porque ela também quer Gonçalo lá. Estrela diz a Fabian que todos confiaram nela e promete não decepcioná-los. Fabian reitera sua confiança, mas nota que eles têm algo para conversar, perguntando assim por que ele está tão nervoso. Fabian decide ser sincero e conta que Érica está grávida. Ele avisa que não vai desampará-la, mas que não vai ter relações amorosas com ela de jeito nenhum, porque seu amor por Estrela não mudou. Estrela acaba chorando. Fabian insiste que eles podem continuar juntos, mas ela nem consegue falar nada. Estrela conta tudo para Mercedes, que também fica impactada. A pescadora lamenta, achando que o destino não a quer com Fabian. Mercedes ressalta que a filha estava feliz e que Fabian pode não ser o pai, mas Estrela responde que ele mesmo nem tem dúvidas e que não quer ter uma relação com a ex. Mercedes pergunta o que a filha está pensando e Estrela admite que não faz ideia, pensando em desistir dele. Mercedes a aconselha a não tomar decisões precipitadas e diz que ela não pode abrir mão do homem que ama, lembrando que nem todos têm a sorte de ter um grande amor. Fabian conta para Gonçalo que esteve com Érica apenas uma vez. Gonçalo insinua que o filho pode ser de outro, mas Fabian defende que Érica nunca se relacionou com outra pessoa. Ele conta que falou tudo para Estrela. Gonçalo acha que Estrela vai dar um pé na bunda do filho e deixa Fabian nervoso. Pascoal arruma a mala. Brisa leva um bolo para ele e percebe a movimentação. Pascoal avisa que está indo para o seminário. Ela lembra que ele a ama, portanto não pode ir. Pascoal diz apenas que vai rezar por ela e que não tem tempo para conversa. Os dois choram. No dia seguinte, Érica diz a Fabian que não está enjoada, mas promete tomar as vitaminas. Pascoal pega um refrigerante e encontra Valentim. Ele avisa ao amigo que o seminário o espera e informa que vão passar 7 anos afastados. Valentim sugere que ele fique com Brisa, garantindo que a jovem está apaixonada. Pascoal insinua que a relação não funcionaria, porque ela o dispensaria em algum momento, porque não é prêmio de consolação. Valentim sugere que o amigo corra o risco, mas Pascoal diz que não quer viver com medo e que nada vai fazê-lo mudar de ideia. Estrela arruma a sala quando Fabian chega, comentando que os pescadores estão a caminho. Estrela mostra uma foto de Azul e relembra que a criou sozinha, afirmando que enfrentaria o mundo pela filha. Ela conta que visitou Érica e reviveu sua gravidez, comunicando que não pode ficar com Fabian nas circunstâncias atuais. Os pescadores chegam cantando para a nova presidente. Estrela volta a discursar. Ela avisa que os festejos terminaram e sugere que todos trabalhem, garantindo que não vai facilitar para a pesqueira, e denunciando que Porfírio se vendeu. Ela afirma que os limites marítimos devem ser respeitados e promete pressionar as autoridades. Perla opina que a empresa vai soltar dinheiro para conseguir o que quer. Estrela reitera que Sérgio é o pior inimigo do povo. Sérgio aparece e debocha dela, relembrando que ela é mãe de sua filha. Porém, ele veio em missão de paz, propondo uma trégua. Estrela o enfrenta e avisa que não vai orquestrar manifestações se não for necessário. Sérgio insinua que a nova era será positiva e decide contar seus novos projetos, deixando Fabian curioso. O vilão anuncia um projeto imobiliário, esclarecendo que vai tentar comprar várias casas da cidade por um ótimo preço. Os pescadores se interessam imediatamente. Sérgio diz que está acertando os últimos detalhes e promete deixar muitos pescadores milionários, sugerindo que pensem no futuro. Fabian critica o rival pelas costas. Estrela avisa que só pode esperar o pior dele. Gabriel diz que sabe como averiguar mais detalhes. Sérgio e Azul se encontram no restaurante. Ele diz para ela que vai reabrir a pesqueira. A menina relembra que o pai já tinha se comprometido, mas ele avisa que está apenas trabalhando. Azul esclarece que se preocupa com o povoado.
Grosseiro, Sérgio avisa que não deve explicações a ninguém e que não é um bandido. Azul não entende a mudança dele. E ao ver o pai tirar a máscara, relembra que ele era carinhoso. E agora ele é outra pessoa. Sérgio esclarece que ser carinhoso não serve para nada e culpa a Estrela, dizendo que ela colocou a família a perder. Ele avisa que Lorenzo morreu e que não conseguiu abraçar o pai por culpa de Estrela, que criou vários problemas e o entreteve na cidade. Sérgio faz Azul chorar. Gabriel embebeda Porfírio, tomando várias cervejas com ele. Gabriel manipula Porfírio, comentando que quer escutar uma proposta da pesqueira. O capitão desconfia que o rapaz está tramando algo e avisa que não é tonto. Gabriel mostra uma foto de Éder e diz que não pode faltar nada para ele, afirmando que tem que estar do lado certo. Porfírio concorda que os pais sempre prezam pelo bem dos filhos e que Gabriel ainda pode ir para o lado certo sim. Ele revela que os pescadores artesanais serão esmagados, porque o projeto da empresa agora é muito maior que o anterior. Gabriel pede mais detalhes. Porfírio decide abrir o bico, pedindo sigilo. Ele conta que não vai sobrar peixes no mar e que o povoado vai sumir. Gabriel fica preocupado. Azul chora e treme quando Fabian a encontra. Ela conta que seu avô morreu. Azul comenta que Sérgio não se importou em deixá-la sozinha e Fabian a abraça. A menina acha que nada vai voltar a ser como antes e que o pai não a ama. Fabian tenta consolá-la, dizendo que os filhos sempre batem boca com os pais e que Gonçalo também era duro, porque ele chegava triste do trabalho e acabava descontando a frustração nele. Fabian garante que nenhum pai odeia o filho. Azul diz que não suporta que gritem com ela. Fabian esclarece que ela não errou e consegue animá-la, a chamando para fazer algo divertido na praia. Brisa e Perla vão à casa de Pascoal, mas não encontram ninguém. Perla deduz que ele já se foi. Ao perceber que as malas sumiram, Brisa acha que perdeu Pascoal para sempre. Fabian e Azul brincam de areia e Estrela olha. A menina comenta que Fabian é um especialista em castelos e corre pela praia. Fabian conta para Estrela que Lorenzo morreu. Ela diz que nem sabia. Ele conta que Sérgio maltratou Azul, mas que conseguiu distraí-la agora. Estrela diz que está revivendo os problemas e teme que Azul se afete com tudo isso. Fabian oferece apoio incondicional. Ela comenta que também queria o mesmo, e ele diz que eles podem superar os obstáculos aos poucos. O celular de Fabian toca. É Érica, dizendo que está assustada e que vai desmaiar. Ele fica alarmado. Sérgio visita Nicolas e é recebido com um uísque. O empresário comenta que o projeto de Sérgio é muito ambicioso e admite que quer fazer parte disso sim. Sérgio pede para ele assinar o contrato e Nicolas obedece. Nicolas diz que também quer o fim do povoado miserável e eles brindam. O médico examina Érica e conta que está tudo bem com o bebê, deixando Fabian aliviado. Estrela dá uma água para a irmã. O doutor reitera que a gravidez é de risco e Érica não pode se descuidar, sugerindo repouso absoluto por várias semanas. Ele pergunta se alguém pode cuidar dela, mas ela nega. O médico sugere que Fabian assuma a responsabilidade, e Fabian se compromete. Estrela segura o choro. Brisa arruma sua mala e avisa a Perla que vai ao seminário, trazendo Pascoal com ela. Perla deseja sorte. Fabian leva Érica para sua casa e comenta que ela será cuidada por todos da família. Ela diz que Terezinha vai cuidar do hotel, mas avisa que não contou nada sobre estar grávida para a funcionária. Fabian deseja que ela se sinta cômoda e Érica comenta que ele é muito bom. O pescador esclarece que faria de tudo por um filho. Ela diz que quer que a criança seja homem para que ele se pareça com o pai. Assim que ele sai, Érica se espreguiça e gargalha. Estrela manda um áudio para Oliver. Fabian avisa que Érica está descansando. Estrela diz que quer ir embora, mas Fabian a acaricia. Ela garante que eles não vão voltar a estar juntos, porque ele deve cuidar apenas da mãe do filho. Fabian explica que seu amor jamais vai morrer. Ela sugere que ele apenas se conforme. Gabriel chega na casa de Fabian e encontra o casal. Ele revela que Sérgio vai arrasar com o povoado. Estrela não entende nada. Gabriel explica que o projeto vai precisar de muitos terrenos e sugere que os pescadores se preparem, porque o povoado vai mudar por completo. Fabian diz que deseja impedir o projeto.
O telefone de Gabriel toca. É Nicolas, avisando que quer que Éder durma em sua casa. Gabriel não gosta, mas o empresário esclarece que não precisa da autorização dele, porque Éder tem que se adaptar à realidade. Gabriel avisa que vai perguntar para o garoto. Nicolas retruca que tem direito sobre o fedelho. Antônia sugere que o marido não se exalte. Gabriel insiste que Éder deve opinar. Nicolas exige que o pescador não torne tudo mais difícil e desliga na cara dele. Antônia também sugere que Nicolas não pressione o filho, mas o empresário avisa que as crianças não devem mandar em nada e comunica que sabe o que é melhor, avisando que não vai ficar esperando que Éder o procure por vontade própria. Ele deixa bem claro que pretende recuperar todo o tempo perdido ao lado do filho. No povoado, as crianças fazem compras numa venda local, quando um dos meninos sente dor na barriga e chama Valentim. O pequeno confessa seu medo, achando que os pais vão vender a casa para a pesqueira. Valentim esclarece que os pescadores vão lutar. Ele nota que as crianças temem deixar o povoado. Valentim avisa que ninguém vai sair se não quiser. Para descontrair, ele morde o picolé do garoto. Nicolas recebe Éder para a janta. O garoto admite que está com fome e Nicolas avisa que fez brócolis. Éder torce o nariz e pede batata frita, mas o chatão sugere que ele coma verduras. Antônia leva a mochila do filho para o quarto. Tentando se aproximar, Nicolas mostra um avião de brinquedo para Éder, explicando que era do pai dele, que lutou na Segunda Guerra Mundial. O garoto retruca que prefere barcos. Nicolas diz que está feliz com a presença do filho. Quando fica sozinho, Éder bola um novo plano. Fabian pensa em chamar o médico, mas Érica avisa que já se sente melhor e mostra os nomes que pensou para o bebê. O bonitão diz que ainda é cedo para tomar decisões. Érica acha que o filho é um problema para Fabian, mas Fabian garante que também vai amar a criança. Érica se faz de vítima, dizendo que complicou a vida dele, mas Fabian a despreocupa. Cruel, ela insinua que tiraria o filho em outra circunstância. Yasmin aparece e descobre que Érica está grávida. Éder pega umas ameixas, amassa tudo e suja a mesa, fazendo muita bagunça para tirar Nicolas do sério. Antônia defende o filho. Não satisfeito, Éder suja Nicolas de cola e quebra alguns brinquedos. O empresário corre atrás dele, gritando que o filho está destruindo tudo. Éder também boicota o café. Antônia intervém e não permite que o marido beba. Fabian e Érica explicam para Yasmin que queriam esperar 3 meses antes de revelar a notícia. A bruxa sugere que Yasmin não conte nada para ninguém. Yasmin fica feliz, dizendo que sempre quis ter um irmão. Ela pergunta se o pai e Érica estão juntos e ele nega. Yasmin promete ser uma ótima irmã mais velha. Nicolas diz que Éder é um caso perdido e que já fez sua parte. Antônia acha que ele é o culpado por forçar a convivência. Nicolas reitera que Gabriel não serve para ser pai. Éder pega o valioso avião de brinquedo. Nicolas exige que o garoto solte o objeto. Assustado com o grito, Éder deixa o brinquedo cair, quebrando a relíquia de família. Porfírio conta para Rosalba que já conseguiu muito dinheiro com o projeto de Sérgio. A víbora pede para participar de tudo. Ele sugere que ela convença os pescadores a venderem as casas, e ela aceita a missão. O telefone de Rosalba toca. É Ernesto. Ao atendê-lo, ela comenta que ainda pensa nele. Éder jura que não quis quebrar o avião, mas Nicolas acha que ele agiu de propósito. Antônia percebe que o marido está descontrolado. Nicolas xinga Éder, comentando que ele não sabe o que é respeito, e avisa que o menino se comporta como um animal. Antônia pede para ele não exagerar, lembrando que Éder tem só 10 anos, e acusa Nicolas de não se comportar como um adulto. Nicolas avisa que vai seguir com o pulso firme e que a inteligência emocional não funciona com o garoto. Antônia acha que Nicolas não é maduro. Gabriel reúne os pescadores e todos percebem que a processadora vai tomar todo o povoado. Estrela alerta que precisa agir antes que a empresa compre os terrenos. Éder liga para Gabriel, desesperado. Gabriel exige que o filho volte para casa, mas Antônia procura o menino e percebe que ele fugiu. Perla fala para Valentim que Sérgio é um filho da mãe e expõe sua fúria contra o cunhado, descontando a raiva no travesseiro.
Perla relembra que nasceu lá e teme que Sérgio consiga o que quer. Valentim assegura que o vilão não vai ganhar e beija o braço da esposa. Ela volta a evitá-lo, inventando que está com dor de cabeça. Valentim reclama que Perla sempre coloca um obstáculo e avisa que não aguenta mais esperar. Antônia avisa a Nicolas que Éder sumiu. Nicolas acha que o filho está escondido, mas ela explica que ele saiu de casa. Nicolas insinua que o menino vai virar um bandido. Antônia atende uma ligação de Gabriel e descobre que Éder voltou para a casa dele. Aliviada, ela decide ir buscá-lo. Nicolas planeja acompanhá-la, mas ela não deixa. Ele insiste, prometendo se acalmar. Valentim diz que sempre tratou Perla bem e pergunta onde errou. Perla diz que não é culpa dele e pede um tempo. Valentim avisa que já teve tempo demais e exige saber a verdade. Ele pensa em dormir fora de casa e Perla tenta impedir, mas Valentim esclarece que não consegue dormir ao lado dela sem tocá-la, achando que o casamento não está funcionando. Ele a deixa sozinha. Éder fala para Gabriel que não quer voltar para a casa de Nicolas. Antônia reencontra o filho e Nicolas avisa que precisa falar com o moleque. Os dois acabam discutindo. Gabriel defende o filho. Nicolas relata tudo o que Éder fez, mas o garoto reitera que não queria quebrar o avião. Nicolas chama Éder de mentiroso. Gabriel exige que ele respeite seu filho. Antônia comenta que Nicolas não está cumprindo a promessa de se acalmar. Nicolas exige que o fedelho reconheça o que fez. Gabriel manda Éder para o quarto e pede para os dois irem embora. Nicolas avisa que não vai sair dali, porque Éder precisa aprender a se comportar. Antônia tenta calá-lo, mas Nicolas diz que Éder precisa ser alguém de bem e que Gabriel e Antônia fazem todos os caprichos da criança. O pescador comenta que o rival não sabe do que está falando. Nicolas chama Éder de agressivo e que Gabriel não bateu nele o suficiente, o chamando de irresponsável. Antônia avisa que o marido passou dos limites. Nicolas anuncia que quer voz e voto na criação do filho e avisa que vai pedir a guarda de Éder. Rosalba procura Fabian e comenta que ele é o pai do ano. Estrela aparece. Rosalba diz que quer ver Érica, comentando que acabou de saber da grande notícia. A oxigenada sugere que Estrela não se meta entre o casal. O pescador pergunta o que a amada descobriu. Estrela confirma para Fabian que a intenção de Sérgio é destruir o povoado e que a população teria que ir embora e os que sobrassem não teriam como sobreviver sem trabalho. Ela decreta que precisa deter Sérgio de qualquer maneira. Rosalba alerta a Érica que Ernesto pediu mais dinheiro e que o chantagista ameaçou contar a verdade, porque essa mentira aí sobre a gravidez custa caro. A bruxa esclarece que já deu uma fortuna ao homem, mas descobre que ele quer mais 100 mil. Desesperada, Érica avisa que não tem esse valor. Ernesto volta a ligar e Érica pede para a mãe enrolá-lo. Estrela e Fabian decidem convocar uma assembleia extraordinária, porque eles têm que estar a um passo à frente de Sérgio. Fabian confia que Estrela conhece as manhas do rival e que quer manter a comunidade unida. Estrela deduz que Sérgio não conseguiria nada com apenas uma parte dos terrenos e acha que ele vai soltar muito dinheiro para impressionar meio mundo. Ela avisa que tem que tirar a venda dos olhos dos vizinhos. Fabian reitera que unidos eles jamais serão vencidos. Antônia exige que Nicolas não tome uma decisão precipitada, porque ela não vai arrancar Éder de casa. Nicolas insiste que o filho precisa morar com ele, mas ela garante que não vai obrigar o pequeno a nada. Gabriel pede para todos pensarem no bem do garoto. Nicolas reclama que nada funcionou com sua calma e que é o único que está saindo perdendo. Gabriel argumenta que ele não pode obrigar Éder, e Nicolas responde que sabe o que é melhor para uma criança. Gabriel relembra que cria o menino desde sempre, mas Nicolas grita que ele é um idiota e sai da residência. Gabriel teme que Nicolas arranque Éder dele, mas Antônia promete resolver o problema. João José garante a Sérgio que eles não terão problemas em destruir o povoado e conta que já alterou os resultados dos estudos ambientais. Érica liga, dizendo que precisa de um favor, pedindo 100 mil. Sérgio estranha esse valor. Érica conta que está grávida, e isso agrada o empresário. Ela mente, dizendo que está tendo complicações e precisa fazer exames.
Sérgio pergunta como Fabian reagiu, achando que o rival não está feliz com isso, e questiona por que ela não pediu ajuda ao pai da criança. Érica revela que Fabian não tem dinheiro. Sérgio decide ajudá-la, mas pede para João José se encarregar do assunto, ordenando que o capanga a vigie. Antônia esclarece que Nicolas não pode tomar uma decisão sozinho. Ele acha que ela sempre fica ao lado de Gabriel. Antônia reitera que só quer que o filho esteja bem, mas Nicolas acusa a esposa de não querer tirar o pescador de sua vida. Antônia defende que Gabriel sempre foi um excelente pai. Nicolas rebate que não deixou de criar o filho por vontade própria. Antônia avisa que o marido está piorando tudo, mas ele garante que com o tempo Éder vai aceitá-lo e avisa que o garoto também terá que alterar o nome. Nicolas exige que Antônia não o deixe sozinho, mas ela decreta que a relação deles não está funcionando. Nicolas volta a dizer que nada vai mudar sua decisão e que não precisa dela para nada. Fabian dá um refri para Estrela enquanto procuram informações sobre Sérgio na internet. O pescador insinua que o empresário sempre compra os jornalistas, mas eles acabam descobrindo que Sérgio tentou realizar um projeto em um povoado há pouco tempo. No calor do momento, eles se aproximam e Fabian quase a beija, mas Estrela o evita. Ele sugere que ela não esconda o que sente. Estrela lembra que a irmã espera um filho dele. Fabian diz que o amor deles não pode desaparecer, mas a pescadora admite que também está sofrendo e confessa que não consegue lidar com o problema. No dia seguinte, Antônia visita Éder e eles rodopiam de alegria. Ela promete que sempre será a sereia dele e pede para falar com Gabriel a sós. O pescador manda o filho tomar banho. A sós, Antônia conta que Nicolas saiu de casa e que terminou com ele. Adriana acorda ao lado de Nicolas. Ele acha que a transa foi um erro, mas Adriana relembra que ele já meteu o chifre na cabeça de Antônia várias vezes e que ele sempre encontrou refúgio nos braços dela. Venenosa, ela insinua que a história se repete. Adriana acha que a irmã já correu para os braços de Gabriel. Nicolas pede para a amante ajudá-lo a conseguir a guarda do filho. Antônia avisa a Gabriel que ficou contra o marido. Ele teme perder para o rival nos tribunais, mas Antônia relembra que é a mãe de Éder e que também vai lutar pela guarda, esclarecendo que vai ter vantagem sobre Nicolas. Ela promete vencer o marido nos tribunais e diz para Gabriel que eles querem o mesmo. Antônia explica que, apesar de ter direitos, Nicolas não pode mudar a realidade e que não vai afastar Éder de Gabriel. João José leva a bufunfa para Érica. Ela tenta dispensá-lo rápido, mas ele insinua que ela está com um olhar estranho e que o corpo dela não mudou apesar da gravidez. Érica sugere que ele pare de perder tempo. Ernesto chega e reconhece João José. O capanga sai e Ernesto exige sua grana. Érica pede para ele segui-la. Estrela reúne os pescadores e anuncia que a planta da processadora vai arrasar com o povoado. Mercedes toma a palavra, comentando que o assunto é muito grave. Fabian alerta que Sérgio vai tentar conseguir todas as permissões necessárias. Nesse instante, Sérgio chega acompanhado de Rosalba e Porfírio. Rosalba encara Mercedes. Sérgio chama Fabian de alarmista. Érica mostra o dinheiro para Ernesto e reclama que ele traiu o acordo. O chantagista diz que está arriscando sua reputação, lembrando que ela não está grávida. Érica avisa que não vai voltar a dar dinheiro. Yasmin bate na porta perguntando pelo irmão. Érica esconde a grana. Ernesto disfarça, dizendo que está tudo bem. Érica consegue passar a quantia para ele e Ernesto sugere que ela siga em repouso, por causa da gravidez, né? Yasmin diz estar ansiosa para segurar o irmão e elas se abraçam. Sérgio esclarece para todos que não quer fazer nada de mal e que está disposto a dar a cara à tapa. Ele realmente garante que a processadora é uma grande oportunidade para todos. Porfírio reforça que o patrão está oferecendo uma fortuna pelas casas e Sérgio promete que todos poderão trabalhar na empresa. Estrela esfrega na cara dele que já sabe sobre o projeto semelhante que ele realizou no outro povoado, revelando que metade dos agricultores perderam os empregos. Sérgio tenta se defender, alegando que os projetos são diferentes e que a processadora vai respeitar o meio ambiente. Estrela não acredita. Fabian relembra que Sérgio contou as mesmas lorotas na inauguração da pesqueira. Azul empurra o pai e exige que ele vá embora e desista de destruir o povoado.
Estrela controla a Azul, mas Sérgio insinua que a pescadora está usando a filha. Azul reitera que tem a sua opinião. Estrela comenta que a Assembleia não é o melhor lugar para Azul e Mercedes decide cuidar da neta. Fabian sugere que Sérgio foque no que interessa e garante que na processadora não há espaço para todos os pescadores. O empresário desconversa, dizendo que ainda não fechou os detalhes do projeto, mas Fabian alerta que o vilão quer deixar a maioria dos camponeses sem trabalho. Para seduzir os presentes, Sérgio avisa que vai dar um bônus especial aos pescadores que venderem as casas, fazendo alguns ambiciosos crescerem os olhos. Ele apela, dizendo que todos devem pensar em suas famílias. Porfírio avisa que já avaliou todas as casas com Rosalba e oferece uma porcentagem maior a quem se decidir agora. Rosalba também toma a palavra para incentivar a venda. Sérgio encerra dizendo que os pescadores precisam ser inteligentes e se retira com sua tropa. Estrela exige que ninguém acredite nele e Fabian a apoia, revelando que Sérgio não conseguirá nada com apenas uma parte dos terrenos e desejando que ele transfira esse negócio para outro lugar. Alguns pescadores admitem que já estão cheios de dívidas. Estrela volta a pedir união. Éder mostra o veleiro para Antônia e comenta que já sabe falar como um marinheiro. Ele quer que ela participe dos passeios, mas não quer conviver com Nicolas. Antônia avisa que ele precisa saber de algo. Éder sai do veleiro e ela conta que já não está mais com Nicolas. O pequeno comemora, mas logo pergunta se ela está triste. Antônia promete ficar bem. Éder deseja que Nicolas fuja para sempre, mas Gabriel revela que o pai biológico quer conviver com ele. Antônia sugere que o filho entenda Nicolas, mas o garoto descobre que o empresário vai acabar pedindo sua guarda. João José fala para Sérgio que fez algumas averiguações. Azul corre atrás do pai e diz que ama o povoado, o acusando de prejudicá-la e que sua família não pode deixar o local. Sérgio acha que a filha é idêntica à Estrela e avisa que também quer que Mercedes venda a casa dela. Azul comenta que ele mudou do melhor para o pior pai do mundo e percebe que ele está cheio de ódio. Sérgio sugere que a filha aprenda a enfrentar as dificuldades da vida sem ficar choramingando, porque ninguém constrói um país com boas intenções. Ele insinua que Azul já nasceu destinada a ser uma perdedora e que sente vergonha dela. A menina grita que quer um mundo melhor, mas Sérgio explica que os sonhos nunca se realizam. A coitada fica desiludida. Éder avisa que não quer morar com Nicolas. Gabriel promete lutar ao lado de Antônia e a sereia reitera que também vai falar com o juiz. O menino faz todos prometerem que não precisará sair de sua casa. Gabriel acha que o filho pode depor mais uma vez e o abraça. Rosalba diz a Érica que vai ganhar comissões caso consiga que os pescadores vendam as casas e manifesta o desejo de encurralar Mercedes. Érica acha que a atitude da mãe vai respingar nela, mas Rosalba avisa que só quer progredir. Yasmin volta com flores para Érica. A bruxa acha que a enteada comprou as rosas, mas a jovem avisa que apenas pegou a encomenda. Rosalba acha que as flores foram enviadas por Fabian. Érica lê o cartão e Yasmin fica curiosa, mas a vilã inventa que o presente foi enviado pela própria Rosalba, que segue o jogo da filha. As duas enganam Yasmin, pedindo para ela pegar um jarro. A sós, Rosalba pergunta quem foi que mandou. Érica mostra o cartão e elas percebem que Sérgio, que mandou, já sabe da verdade. Fabian comenta com Estrela que alguns pescadores querem vender as casas. Estrela diz que as pessoas estão assustadas e Fabian admite que Sérgio é inteligente porque ele quer dividir todo mundo. Estrela avisa que não pretende deixar o povoado, temendo que a cidade suma. Fabian acha que os pescadores irão para onde há trabalho. Estrela acha que eles vão acabar se separando caso a cidade desapareça, mas reafirma que ainda não pode ter uma relação com ele. Ela esclarece que não abriu mão do amado, apenas pede um tempo, confirmando que ainda o ama. Fabian fica emocionado. Estrela garante que o momento deles vai chegar e Fabian assegura que ela é o seu grande amor. Gabriel e Antônia ficam a sós quando Éder brinca com Azul. Sérgio chega acompanhado de Adriana e relembra que tem um assunto pendente com Gabriel.
A advogada cita o empréstimo e Gabriel explica que está pagando a dívida aos poucos. Sérgio e Adriana percebem que ele não leu as letras miúdas do contrato. Gabriel descobre que precisa quitar tudo em 3 dias ou vai perder a casa que ficou como garantia, a qual Sérgio deseja derrubar. Antônia sugere piedade, mas Adriana revela que foi contratada por Nicolas e vai ficar contra a irmã nos tribunais, garantindo que Nicolas vai ganhar a guarda de Éder. Os pescadores informam a Estrela e Fabian que tomaram uma decisão. Antônia não consegue que Felipe seja seu advogado, porque ele também é amigo de Nicolas. Antônia conta que está alugando uma casa na cidade e deseja que Gabriel e Éder morem lá, mas percebe que também pode perder o filho. Gabriel sugere que ela não perca a fé, relembrando o apoio dela no primeiro julgamento, e garante que ela não está sozinha. Ele admite que continua muito apaixonado. Brisa chega à cidade onde Pascoal está e liga para Perla, revelando que pretende invadir o seminário, mas teme que ele não a escute. Perla a encoraja, dizendo que o rapaz vai ficar feliz com a prova de amor. Valentim se aproxima e Perla encerra a ligação. Ela conta ao marido que Brisa pretende voltar com Pascoal. O pescador insinua que ao menos um amigo será feliz, demonstrando insatisfação com o próprio casamento. Valentim volta a dizer que tem que sair de casa por um tempo. Perla implora para que ele não parta, mas Valentim diz que não consegue entendê-la. Ela chora sozinha, olhando para a aliança. Estrela informa a Sérgio que apenas 3 pescadores querem vender as casas. Sérgio acha que é pouco, mas Estrela insinua que ele não convenceu ninguém. Sérgio avisa que não vai desistir e ignora o conselho dela para não pressionar os moradores. Mais tarde, Sérgio fala para João José que os pescadores não querem vender por bem e decide mudar de tática. Ele ordena que peguem todos os peixes do mar para que os pescadores passem fome. João José teme que Fabian e Estrela descubram que a pesqueira está ultrapassando o limite, mas Sérgio reitera que Porfírio está do seu lado e que os pescadores não vão conseguir ir para o mar. Rosalba avisa a Érica que Sérgio é inimigo poderoso, e a filha deduz que João José subornou o chantagista para descobrir a verdade. Érica acha que o empresário não vai falar nada, mas Rosalba sugere que ela ligue para ele. Érica obedece. Ela agradece o vilão pelas flores, fingindo não ter entendido o recado implícito. Sérgio avisa que não é burro como Fabian e lembra que eles são amigos. Érica promete devolver o dinheiro, mas Sérgio diz não ter pressa e avisa que ela vai lhe fazer um favor importante. Ele exige que ela averigue se Fabian vai sair para pescar. Ela estranha o pedido, mas Sérgio retruca que não lhe deve satisfações e ameaça delatá-la, reiterando que não tem nada a perder. Em seguida, João José avisa ao patrão que se acertou com Porfírio, e Sérgio insinua que os pescadores vão descobrir que o mar não tá para peixe. Fabian alerta Estrela que eles devem seguir atentos. Ela sente que está sendo castigada por ter desistido do casamento, mas Fabian comenta que Sérgio não está acostumado a perder e elogia a valentia e determinação dela, garantindo que ela chegou onde ninguém imaginou. Estrela garante que não voltaria com Sérgio nem amarrada. Brisa diz ao padre que é amiga de Pascoal e pede para chamá-lo. O sacerdote conta que o rapaz está em um retiro de silêncio e vai ficar incomunicável por 2 semanas. Brisa avisa que o assunto é urgente, mas o padre tenta fechar a porta na cara dela. Ela impede, tentando passar por cima dele, mas o religioso lembra que o local é de oração. Desesperada, Brisa grita por Pascoal, exigindo que ele saia da toca. Estrela recebe um e-mail de Porfírio proibindo a saída dos barcos devido a um suposto aumento dos ventos. Após verificar as condições climáticas, Fabian garante que Porfírio e Sérgio são aliados e que eles serão multados caso saiam. Estrela, no entanto, não pretende jogar a toalha. Fabian diz que o futuro deles está em jogo, e os dois quase se beijam. Enquanto isso, Brisa e o padre seguem lutando na porta. Ele exige respeito à casa de Deus e consegue se livrar dela quando ela coloca o pé na porta. Yasmin interrompe o clima entre Fabian e Estrela, contando feliz que tirou excelentes notas. Estrela a parabeniza e Fabian deseja celebrar. A jovem esclarece que quer Érica na celebração, lembrando que a madrasta carrega seu irmão no ventre. Fabian convida Estrela para o jantar, mas ela recusa. Felipe visita Antônia e Nicolas também aparece, admitindo que foi chamado pelo advogado.
Felipe diz que o casal tem que se acertar e sugere que desistam do processo pensando no filho. Antônia ressalta que a ação judicial é a ideia do marido. Nicolas diz ter uma excelente proposta. Ele pode desfazer o acordo com Adriana e que Antônia fique com a guarda de Éder desde que ela tire o garoto do povoado e o afaste de Gabriel. Antônia recusa na hora, avisando que prefere correr o risco. Valentim encontra Perla perto das pedras. Ela diz que não aguenta mais esconder a verdade e revela finalmente que Tubarão a violentou. Valentim fica muito mal com a notícia. Perla confessa que sempre teve medo da reação dele e teme ser rejeitada. Valentim esclarece que jamais a rejeitaria e afirma que ela não tem culpa, lamentando não tê-la protegido. Perla desabafa que nada a faz superar o abuso e que o criminoso tirou sua dignidade e tranquilidade, mas Valentim garante que isso não a define. Ele pede perdão por tê-la pressionado e promete que ela vai se sentir segura, amada e respeitada de novo, garantindo que ela será a mulher mais feliz do mundo. Eles trocam juras de amor, se abraçam e se beijam, emocionados. Nicolas comenta com Felipe que queria enfrentar apenas Gabriel, achando que ganharia fácil, mas percebe que Éder sentiria mais raiva dele. O advogado concorda que a proposta de afastamento era boa e Nicolas diz que Antônia não tem saída. Ele acha que ela pensa apenas nela. Fabian elogia a inteligência de Yasmin e propõe um brinde, orgulhoso. Gonçalo acha que Oliver e a neta vão juntos para a capital, mas o jovem disfarça. Érica sugere um passeio em família, mas Fabian ordena que ela siga de repouso e avisa que vai sair para pescar. Gonçalo lembra da proibição de Porfírio, mas Fabian garante que o mar vai estar tranquilo e que vai desobedecer sim. Érica se recolhe e Gonçalo vai à casa de Mercedes. Cumprindo a ordem de Sérgio, Érica confirma para o vilão que Fabian vai sair para pescar. João José acha que ele é teimoso e pergunta o que vai fazer. Sérgio revela seu plano. Ele quer que Fabian descubra que a pesqueira vai ultrapassar os limites de pesca. No dia seguinte, Antônia conta para Gabriel a proposta de Nicolas. Ela acha que o juiz vai tomar a melhor decisão, mas Gabriel admite que está com muito medo. Antônia o acalma, lembrando que mães têm prioridade e que Éder também será ouvido, embora Gabriel tema que Adriana jogue sujo. Antônia segue corajosa e planeja pedir conselhos a Felipe. Éder escuta toda a conversa. Brisa se veste de freira e volta ao convento. Outro padre a recebe e ela mente ser a irmã Lúcia, dizendo que precisa entregar documentos ao reitor. Conseguindo a permissão para entrar, ela continua disfarçando até avistar Pascoal rezando. Brisa o aborda e ele quase grita ao vê-la. Ela exige sigilo e, percebendo que ele não pode falar por causa da greve, pede apenas para que ele a escute. Ela anuncia que não vai desistir dele e comunica que ele é seu grande amor. Gabriel usa seu binóculo e avista a embarcação da pesqueira, alarmando Fabian. Eles percebem que a empresa está ultrapassando os limites acordados. Fabian chama Sérgio de sem vergonha e usa o rádio para avisar o problema a todos. Perla e os demais ficam nervosos. Fabian decide entrar em contato com a guarda costeira, mas a embarcação segue avançando. Destemidos, Fabian e Gabriel decidem se aproximar dos rivais. Fabian anuncia que quer ver os rostos dos infelizes e declara que ninguém vai passar por cima dele e dos seus. Porfírio reitera para Estrela que os pescadores foram proibidos de pescar. Ela argumenta que o clima tá bom, mas o capitão relembra sua autoridade. Estrela assume a responsabilidade e garante que Sérgio não conseguirá o que quer. Porfírio mente dizendo que o empresário não tem nada a ver com isso, mas Estrela avisa que tem armas para enfrentar a guerra. Brisa diz entender que Pascoal tenha medo e sugere que ele se arrisque. Ele pede silêncio, mas ela exige que ele fale. Brisa o carrega e conta que conseguiu o hábito de freira em uma loja de disfarces. Ela avisa que quer lutar por sua felicidade e confessa que não imagina sua vida sem ele, comentando que os olhos de Pascoal falam e a fazem sonhar. Suas palavras o deixam emocionado. Brisa sugere que ele não se esconda atrás do medo. Ela segura a mão dele e garante que nunca vai trocá-lo. Tocando seu rosto, ela afirma que o amor não vai se apagar e admite que Pascoal pode encontrar paz no seminário, mas não a felicidade, pois ela precisa dele para sorrir. Brisa decreta que prefere uma vida de loucura do que de calma.
Fabian insiste que a pesqueira está violando a lei e segue usando o rádio de comunicação, mas ninguém responde. Ele começa a perder a paciência. Gabriel e Fabian seguem se aproximando. Gabriel acha que a guarda costeira teve uma emergência, mas Fabian afirma que Sérgio também subornou os profissionais. Perla e Valentim seguem aflitos, e Gabriel teme que a embarcação maior atropele os botes deles. Brisa implora para Pascoal acreditar nela, mas ele só sabe chorar. Ela deduz que ele quer a sua partida e deseja que o rapaz seja feliz na vida que escolheu. Brisa se despede. Quando ela se afasta, Pascoal olha para a imagem de Jesus e grita por ela. Ele pergunta se ela realmente o ama. Brisa confirma. Pascoal avisa que também a ama e que não vai negar o que sente. Os dois se abraçam e rodopiam de felicidade, sendo assistidos por todos. Pascoal beija Brisa, deixando os seminaristas passados em Cristo, literalmente. Fabian pede para Oliver iniciar uma gravação, e ele obedece. Perla entrega o megafone para Fabian, que exige que a embarcação da pesqueira se retire da zona, diminuindo a velocidade. Como eles não recuam, Fabian avisa que não vai desistir e atira para cima com um sinalizador. Ele grita que a situação pode ser muito pior, comentando que esse tiro foi só uma advertência e ameaça atacar com uma escopeta. A embarcação finalmente recua. Perla e os pescadores comemoram, felicitando Fabian. Fabian confessa que sequer tem uma escopeta em casa. Sérgio diz a Nicolas que também precisa da casa de Gabriel para o projeto e acha que vai conseguir instalar a processadora. Éder chega na empresa e exige que Nicolas o escute, avisando que não quer viver com ele, e o renega. Sérgio decide se retirar. Nicolas opina que Éder está apenas inseguro e que só age pelo bem do filho. Ele liga para Gabriel. Enquanto isso, Éder vê a planta do projeto em cima da mesa. Fabian conta para a Estrela que já fez a denúncia na guarda costeira. A pescadora avisa que eles precisam de algo além e pede um relatório sobre o ocorrido. Em seguida, muda de assunto e diz que eles devem se afastar por um tempo, pois acha que Érica está sofrendo. Fabian pergunta o que houve e garante que eles terão um futuro juntos. De repente, Porfírio chega com reforços e dá voz de prisão a Fabian por ter atirado em direção à embarcação da pesqueira. Gabriel encontra Éder. Nicolas insinua que o filho não tem limites e Gabriel proíbe o menino de sair sem avisar. Nicolas avisa que tem um assunto pendente com o pescador e afirma que será direto. Ele garante que vai ganhar o processo. O pescador relembra que Antônia é a mãe, mas Nicolas comenta que a sereia não está bem psicologicamente e que ela não cuida nem dela mesma, garantindo que nenhum juiz deixaria Éder com uma mãe instável. Porfírio reitera que há uma ordem judicial contra Fabian, classificando as ameaças como graves. Fabian esclarece que não quis atingir ninguém, mas o capitão comenta que ele escolheu correr o risco. Estrela garante que Sérgio aumentou a situação. Porfírio mostra parte da gravação. Fabian explica que só quis assustar os rivais, mas o capitão reitera que ele ameaçou usar uma escopeta. Meu Deus. Fabian explica que nem sequer tem uma escopeta, mas Porfírio sugere que ele fique em silêncio e avisa que a investigação será rigorosa. Fabian é algemado sob a acusação de ser uma ameaça para a sociedade. Estrela sente pena dele. Gabriel percebe que Nicolas quer fazer Antônia passar como louca no tribunal e deduz que essa ideia maligna foi de Adriana. Nicolas reitera que Antônia já perdeu e acha que ela vai morrer caso fique sem um filho. Gabriel acusa o infeliz de querer prejudicar Éder. Nicolas relembra que propôs que Antônia ficasse com a guarda, sugerindo que Gabriel abra mão do pequeno e deixe Éder de lado, ao lado da mãe, dizendo para o pescador sumir para sempre. Fabian depõe e afirma que a arma não era de fogo. Sérgio chega e zomba, dizendo que o rival nem soube lutar. Dissimulado, o vilão esclarece que não foi ele quem atentou contra uma embarcação e que Fabian é muito violento. Gabriel acha que Nicolas está louco. Nicolas sugere que o rival pense em Antônia e Éder. Gabriel avisa que não vai abandonar o filho. Nicolas ameaça levar Éder para longe da cidade, mas diz que a escolha será de Gabriel. O pescador acha que o rival só quer assustá-lo. Nicolas diz que Adriana usa todos os artifícios para ganhar um processo e que ninguém pode contra ela.
Nicolas relembra que a terapeuta de Antônia está do seu lado, porque a esposa tem estresse pós-traumático, ansiedade e ataques de pânico. Nicolas relembra que Antônia sempre se altera quando tem uma lembrança e que ela precisa de ansiolíticos para ter uma vida normal. Gabriel defende que a amada não está doente. Nicolas insinua que Antônia seria exposta ao ridículo no tribunal e sugere que Gabriel não seja egoísta. Oliver mostra seu vídeo para Estrela, que comenta que Fabian exagerou ao atirar, mas Valentim relembra que todo mundo pediu ajuda à guarda costeira. Perla intervém, contando que os profissionais alegaram que 2 embarcações haviam batido. Diante disso, Estrela e Valentim percebem que a guarda costeira mentiu. Ela planeja investigar se realmente houve um acidente e promete provar a inocência do namorado. Gonçalo chega com Yasmin e descobrem que Fabian foi preso. O vovô anuncia que Sérgio quer destruir o filho, enquanto Oliver consola Yasmin. Fabian avisa que vai demonstrar que Sérgio violou a lei. O empresário se faz de desentendido, mas Fabian avisa que a denúncia não é procedente e promete voltar ao mar. Sérgio exige que o rival não o ameace. Fabian garante que a processadora não vai sequer existir e sugere que Sérgio use o dinheiro em algo que vale a pena, que não seja suborno como ele está acostumado. Sérgio insinua que o problema do bonitão é inveja e se gaba, dizendo que nunca perde. Éder admite para Gabriel que está com medo de Nicolas ganhar o processo e conta que o empresário e Sérgio estão trabalhando juntos. Gabriel deduz que a construtora de Nicolas vai instalar a processadora na cidade. O menino pede para o pai fazer algo para salvá-lo. Gabriel toma uma decisão silenciosa, sem revelar nada. Estrela vai à delegacia e exige falar com Porfírio. O capitão revela que a situação de Fabian é difícil, porque ele tem armas ilegais, apesar dos pescadores afirmarem que ele não atentou contra ninguém. Estrela mostra um pendrive, anunciando que tem a gravação de tudo o que aconteceu, exigindo que Porfírio retire a denúncia. Perla reforça que pediu ajuda à guarda costeira, que alegou estar ocupada com uma batida. Estrela e os pescadores garantem que não houve acidente nenhum e acusam a guarda de negligência, ameaçando incriminar Porfírio. Ele é chamado de corrupto e fica intimidado. Gabriel pede para Antônia dormir com Éder na mansão, inventando que precisa vender alguns móveis. E diz que terá que entregar a casa para Sérgio, afinal ele não liga para bens materiais. Antônia reitera que ele será bem recebido na casa dela. O pescador alerta a sereia que Nicolas e Sérgio formaram uma aliança e que o próprio Éder viu o projeto. Fabian volta para casa. Yasmin admite que se assustou muito e agradece a ajuda de Estrela. Fabian diz a Estrela que Porfírio é a chave do problema e deseja que o corrupto abra o bico e delate Sérgio. Ele decide encurralar Porfírio e Estrela pede para ser mantida informada. A sós com Antônia, Gabriel conta que Éder escutou a conversa sobre o processo e correu para falar com Nicolas. Ela deseja tranquilizar o filho, mas Gabriel revela a dura verdade. Nicolas e Adriana vão usar a condição psicológica dela para derrotá-la, contando que a própria terapeuta dela a traiu. Gabriel avisa que ela não terá vez no processo e que vai se afastar de Éder e dela para contornar a situação. Fabian comenta que Porfírio não é tonto e acha que Sérgio vai chutar o capitão na primeira oportunidade. Ele alerta que Porfírio será preso caso alguma irregularidade seja descoberta e percebe que o capitão ganha comissão pela venda das casas. Porfírio tenta se esquivar, dizendo que Rosalba é a responsável e que ele apenas a assessora. Fabian relembra que ele é servidor público e exige que ele vele pelos interesses da população, avisando que ele ainda pode ir para o lado certo. O capitão mente que é incorruptível e Fabian sentencia que ele vai se arrepender. Gabriel fala para Antônia que Nicolas revelou todas as armas que vai usar no tribunal. A sereia diz que pode se preparar, mas Gabriel garante que o empresário vai conseguir impressionar o juiz, relembrando que ela sumiu por 10 anos, não lembra onde estava e sequer tem teto para oferecer ao filho. Ele insinua que ela acabou de nascer para uma nova vida e que Sérgio vai comprar o juiz possivelmente. Gabriel diz que precisa se sacrificar. Antônia implora para que ele não parta, sugerindo bolar uma estratégia com Felipe, exigindo que ele não tome uma decisão radical. Gabriel insiste que precisa agir rapidamente para que Éder não sofra.
Érica atende Sérgio, mas desliga rapidamente quando Fabian bate na porta. Ela pergunta se ele tá bem, e Fabian diz que adoraria acertar contas com o rival. Érica sugere que ele não se meta em mais problemas, apelando que precisa dele. Gabriel vai à casa de Antônia, que comenta que Éder comeu bem e dormiu. Ela sugere que ele coma também e admite que Felipe decidiu não ser seu advogado, mas promete conseguir outro profissional para ganhar de Nicolas. Gabriel pede permissão para dar um beijo em Éder. O menino treme enquanto dorme. Gabriel o acorda suavemente, dizendo que quis dar boa noite. Éder conta que teve o mesmo pesadelo de sempre, onde a neblina o levava para longe dos pais. Gabriel garante que nada de ruim vai acontecer e pede para o filho confiar nele, mesmo quando o pequeno manifesta o desejo de fugir com ele e Antônia. Gabriel recebe uma mensagem de Nicolas avisando que vai pedir a guarda no dia seguinte e se sente cada vez mais encurralado. No dia seguinte, Estrela toma café com a família e revela que Fabian não fez Porfírio reconsiderar. Mercedes sabe que o vagabundo não vai se queimar com Sérgio. Enquanto Perla e Estrela pensam em novas estratégias, Brisa chega com Pascoal. Valentim abraça o amigo. Brisa brinca, inventando que Pascoal continua querendo ser padre. Todos ficam tristes, mas ela desfaz a confusão rápido, anunciando que já é a namorada dele. Todos ficam felizes e pulam de alegria. Éder procura Gabriel na mansão e comenta que o carro do pai ainda está na garagem. Antônia estranha e planeja procurá-lo na praia, começando a perceber o que ele fez. Ela atende a ligação dele. Gabriel pede para Antônia escutá-lo com calma e avisa que decidiu ir embora, pois acha que Éder vai ficar bem com ela. Antônia exige que ele não desista de lutar, mas Gabriel explica que não pode arriscar o futuro do filho e pede para ela cuidar bem do moleque. Érica retorna a ligação para Sérgio. Ele exige que ela não desligue na cara dele e avisa que vai enviar um presente. A falsa grávida não entende e Sérgio explica que vai ter um pacote no fundo do presente. Ele exige que ela coloque a encomenda no quarto de Fabian. Érica deduz que o vilão quer plantar uma arma no dormitório. Sérgio confirma que precisa do rival preso por alguns meses. Estrela chega à casa. Gonçalo permite que ela veja a Érica. Ao telefone, Sérgio ameaça delatar a cúmplice caso ela não obedeça. Érica diz que não quer incriminar Fabian. Sérgio minimiza, dizendo que vai ser só uns meses, e sugere que ela consiga um bebê de verdade enquanto o namorado estiver preso. Estrela escuta parte da conversa no momento em que Érica anuncia que não pode ajudar Sérgio com isso, ficando prestes a descobrir a verdade.